A gente vai falar de gametogênese até sistema reprodutor masculino. Na próxima aula, a gente vai terminar, vai falar de sistema reprodutor feminino até fecundação, para a gente iniciar a embriologia depois. Beleza? Tranquilinho, cara. Essa parte aqui não tem mistério, tá? Mas dá pra gente falar de umas paradas. Pera aí. Deu ruim aqui, calma aí. Calma aí, que eu tinha descoberto uma parada aqui. Adicionar nota, eu acho que é isso. Calma aí. Que ele não. Aí não dá aquela merda. Que tipo, ele corrompe quando faz essa parada aqui. Pera aí. Será que é isso? Eu tô viajando. Não, é isso mesmo. Pronto, agora as anotações não vão ser mais perdidas. Dá pra gente questionar algumas coisas aqui. Dá pra gente fazer reflexões interessantes aqui. Mas vamos lá. Vamos que vamos. Vamos pra gametogênese. Galera, gametogênese. Formação, né? Gênese, formação de gametas. O que são gametas, galera? Manda aí no chat. Fala pra mim. Só ver se estão acordados mesmo. Células sexuais. Células reprodutoras, boa. Entendeu? Células sexuais. Olha o Marquinhos Polo aí. É, gametogênese, basicamente, formação das células sexuais dos gametas. Tudo bem até aqui? Tranquilo, né? É, os dois gametas, tá? Que a gente vai ter nos indivíduos masculinos. Sempre que eu subo, meu mic abre, eu cometo uma gafe. Ó, os gametas, né? Os gametas masculinos, quais são? Espermatozoides, nossos queridos Spitz, né? E do sexo feminino, né? A gente chama de óvulo, ou melhor, ovócito, né? Secundário. Vamos lá. Depois a gente vai debater sobre isso na próxima aula. É... Tá. Onde vai ocorrer a gametogênese, galera? Gametogênese no homem ocorre nos testículos, beleza? Na mulher vai ocorrer nos ovários. Beleza, vamos focar primeiro na gametogênese do homem, que é a espermatogênese. Cara, antes de formar a espermatogônia, né? Lá no desenvolvimento embrionário, tanto para homem quanto para mulher, tá? Nós vamos ter o quê? Vou até botar aqui em cima. É, nós vamos ter células, né? Peraí. Células, meu Deus do céu, germinativas, primordiais. Primordiais, beleza? Tá? Que são originadas lá no desenvolvimento embrionário. Então, aí, vocês podem ver, né? Eu acho difícil parecer para ensino médio isso, mas vocês podem ver abreviação como CGPs, né? Beleza? Mas lá no desenvolvimento embrionário, a gente vai ter as células germinativas primordiais, beleza? É, essas células germinativas, focando agora na espermatogênese, tá? Vão começar a se dividir por mitose, formando as espermatogônias. Em que período, galera? Puberdade, tá? Puberdade do homem vai ali dos 9, né? Pode começar dos 9 aos 13 anos, né? Ali. E vai ser um momento onde vai ter o estímulo para iniciar a gametogênese, beleza? No homem. Formação dos espermatozoides. Beleza? Até aqui? Tranquilo? Estão comigo? Estão acompanhando? Estão acompanhando aqui? Tranquilo. Depois a gente vai falar da parte hormonal também, tá? Mas vamos lá. Então, vai iniciar a puberdade, beleza? E as células germinativas começam a fazer mitose e vão formar as espermatogônias. As espermatogônias fazem mais mitose, tá? Para originar mais espermatogônias ainda, beleza? A gente chama essa fase de multiplicação, beleza? Fase de multiplicação, essa primeira parte aqui, tá? E a espermatogônia aqui vai parar de se dividir, beleza? Nesse momento, e começa a crescer, tá? Nesse momento aqui, a gente chama de fase de crescimento. Cara, o crescimento dos espermatozoides é bem pequeno, tá? É pouco expressivo. Pouco expressivo, tá? Ele não vai crescer muito, não. Não vai crescer muito, não. Já vou explicar por quê, né? Tá. Espermatócito primário. Formou o nosso espermatócito primário, beleza? Ainda é uma célula 2N. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Até aqui? Estão comigo? Beleza. Tá.
Galera, tudo que é 2N aqui, tudo que é 2N, eu vou chamar de célula germinativa, beleza? Tranquilo? N já não é mais célula germinativa. Tudo bem? É célula sexual mesmo. Tranquilo? Até aqui tá comigo? Tamo lá, né? Então vamos lá. Beleza. Espermatócito primário. Easy. Ó, primário, meiose 1. Por isso que a gente tem que dar aula de meiose, né? Que foi a nossa última aula, antes de falar dessa parada aqui. Porque assim, tem aqui meiose. Lembra o que acontece na meiose? Vai de 2N, vai reduzir para quanto? Para N, né? Divide no meio a quantidade de o quê? Cromossomos. Concorda? Não o quê, Bel? Tá errado isso? Meiose? Ah, tá. Não tem... Beleza. Ah, tá. N, agora que tem X. Viajei. Ó, meiose, né? Lembra, meiose 1, principalmente na meiose 1, né, galera? Principalmente não, na meiose 1, a meiose 1 é reducional, né? Meiose 1 é reducional, ela vai o quê? Reduzir na metade, né? Divide na metade o número de espermatozoides. Então vai de 2N para N, tranquilo? Beleza até aqui? Na meiose, ó, espermatócito primário faz o quê? Faz o quê? Meiose 1. Espermatócito secundário faz o quê? Meiose 2. Easy, né, galera? Tá? O que acontece, galera? Ó, a meiose 2 ela é equacional, né? Então ela não vai o quê? Ela não vai reduzir, beleza? O número de cromossomos, né? Então se tem N aqui, vai continuar o quê? N no final. Lembra? Da meiose 2? Para que serve a meiose 2 então, galera? Quem lembra disso? Quem lembra da última aula? Quem lembra da última aula? Para que serve a meiose 2? Só que tu não estava ainda. Variabilidade genética? Não. A meiose 2, ela serve para quê? Fala para mim. Não, a meiose 1 é reducional, Mariana. Meiose 2 é equacional. Ela serve para quê? Vai lá, galera. Tenta aí. Última aula, hein? Boa, lindinha. Aí tu voou, pô. Separar as cromátides irmãs. Perfeito. Ela vai separar, beleza? É, os cromossomos estão duplicados, né? Então ela vai transformar os cromossomos em simples. Cromossomos simples, tá? Separando os cromátides irmãs, né? Lembra? Começou simples aqui, ó. Aqui tava todo mundo simples. Tá todo mundo simples. Tem que terminar o quê? Simples também, tá? Então a meiose 2, ó, vamos lá. Aqui eu reduzi o número de cromossomos. Eu não vou explicar isso com detalhe, não, que eu já na última aula expliquei. Tô só dando uma olhada lá. Aqui eu reduzi o número de cromossomos. Os cromossomos estão duplicados, né? Mas eu reduzi o número de cromossomos. Só que eles continuam duplicados, né? Aqui eles estão duplicados. Aqui começaram simples. Dupliquei os cromossomos, parará. Beleza? E aí fiz a primeira divisão, meiose 1. Reduzi o número de cromossomos, mas todos os cromossomos estão duplicados. Aqui então eu faço o quê? Eu separo, tá? As cromátides irmãs, e aí os cromossomos que estavam duplicados ficam simples. Beleza? Então é isso, galera. Espermatócito secundário faz o quê? Meiose 2. Tudo bem? Bem fácil, né? Meiose 1, meiose 2. Espermatócito secundário faz o quê? Meiose 2. Bizu, galera. Ó, isso é bizu de prova, hein, tá? Ó, não esquecer. Espermatócito primário faz o quê? Meiose 1. Espermatócito secundário faz o quê? Meiose 2. Não tem erro, beleza? E aí, quando ele fizer essa meiose 2, ele vai formar as espermátides, tá? Espermátides são células que não são diferenciadas, tá, galera? São pouco diferenciadas, beleza? Não é que não são diferenciadas, mas são pouquíssimas diferenciadas. Elas vão sofrer um processo de diferenciação para se formar o espermatozoide. Então, a espermátide é quase espermatozoide, só que não está diferenciado ainda. Por exemplo, ela vai ganhar um flagelo, vai formar um acrosoma. Eu acho que a Bel botou aqui mais embaixo uma imagenzinha, a gente já fala um pouquinho disso aqui, tá? Sobre essa diferenciação. Entenderam até aqui, galera? Foi suave? Ó, começa como? Começa lá nas células germinativas primordiais. Forma espermatogônia, beleza? A espermatogônia vai se dividir, formando mais espermatogônias. Depois ela cresce, formando espermatócito primário. E começa as meioses. Meiose 1, forma espermatócito secundário, né? Meiose 2, forma de espermátides. Então, tranquilo até aqui? Até que foi?
suave, né? Rapidinho a gente passou por isso aqui, tá? E a gente já detalha um pouquinho mais esse processo aqui, que pode ser que caia para vocês, tá? É, cara, na ovogênese é muito parecido. Quase, até os nomes são muito parecidos. Mas tem algumas pequenas diferenças, tá? Beleza? Mesma coisa, ó, células germinativas primordiais, tá? Vai acontecer o quê? Células germinativas primordiais, beleza? Vão o quê? Começar a se dividir por mitose, formando ovogônias. Tudo bem até aqui? Beleza? Tranquilo até aqui? Mesma coisa. Células germinativas primordiais começam a se dividir formando ovogônias. Olha o nome, espermatogônia. Aqui é o quê? Ovogônia. Vai se produzir mais, né, por mitose, formando mais ovogônias. Isso é o nome da fase de multiplicação. Sucessivas mitoses para formar grande número de ovogônias. Beleza? E agora aqui, ó, isso aqui vai ser o quê? Uma fase de crescimento. Vai da ovogônia para o ovócito primário. Agora aí, cara, isso é muito expressivo, tá? Essa fase de crescimento é muito expressiva. Ele vai crescer muito aqui. Por quê, galera? Por que cresce? Por que a ovogônia cresce muito mais que o espermatozoide? Ninguém sabe? Só tem um não. É porque é o seguinte, porque ela vai acumular, ela precisa de espaço, não é nem para comportar o espermatozoide, é porque ela tem que comportar vitelo, tá? Beleza? Vitelo é um material nutritivo, tá? Não é que tem muito no óvulo, não, mas precisa ter uma quantidade suficiente para nutrir o embrião. Quem nutre o embrião? É a placenta, né, galera? Mas nos primeiros, né, nas primeiras, no início ali, né, desenvolvimento embrionário, você ainda não tem placenta, ainda vai ter que ter anidação, né? Vai ter um processo que a gente vai explicar com calma depois para vocês. Mas no início não tem placenta. Então, quem vai nutrir o embrião antes da placenta? É o vitelo acumulado no ovócito. Então, assim, o ovócito ele é grandão, é uma célula grandona, tá? Beleza? É, porque ele tem que acumular esse vitelo. O espermatozoide não, o espermatozoide ele tem que ser pequeno mesmo. Já vou depois pensar um pouco o porquê de cada coisa, mas por isso que é muito mais expressiva a fase de crescimento no ovogônio, né? Formou o ovócito primário, inicia, né, a meiose 1, beleza? Vai se iniciar a meiose 1 aqui e para, tá? Vai parar, beleza? No meio da meiose 1. Também, Mariana, mas é mais até um detalhe que a gente pode depois refletir sobre. Mas ele vai interromper, ó, o ovócito vai interromper na meiose 1, beleza? Em qual momento da meiose 1, galera? Cara, específico, na prófase 1, tá? Lembra que a prófase 1 tinha várias fases? Lembram que a prófase 1 tinha várias fases? É no diplóteno, tá? Galera, isso aí pra galera vai fazer discursiva da Unicamp aí, sabe? Enem, porra, cair isso pode errar, tá? É, beleza? Vai interromper na meiose 1, na prófase 1 do diplóteno, tá, galera? Beleza? Tudo isso aqui, cara, tudo isso aqui tá acontecendo, até essa interrupção, galera, isso aqui acontece na vida intrauterina, tá? Tudo isso aqui tá acontecendo que antes de nascer qualquer coisa, antes de nascer bebê, qualquer parada. Então, vida intrauterina. Diferente do quê? Diferente do homem, né? O homem só vai acontecer o quê? Na puberdade, tá? Beleza? Todo esse processo acontece na puberdade. Tranquilo? Já a mulher não. A mulher vai fazer isso tudo aqui na vida intrauterina. E para. E ela vai pausar. Beleza? Ela pausa esse processo. Tranquilo até aqui? De boa? E, na verdade, todo esse processo só pode ser feito lá, tá, galera? Não vai ser feito depois. Todos os ovócitos que eu vou criar aqui, eu vou o quê? Vou estacionar aqui nessa parte. Tranquilo? Não vai ser gerado mais ovócitos a partir depois da vida intrauterina. Tranquilo? Beleza? Até que foi? Mais ou menos, cara, se eu não me engano, vai ser gerado mais ou menos 1 milhão de ovócitos aqui, tá? 1 milhão de ovócitos, mais ou menos, tá? Mas, assim, nem todos vão ser selecionados na ovocitação, não. Perde muitos ovócitos cada ovocitação. Então, tipo, a mulher, ela... O que é vida intrauterina? Não, não é isso, não. Vida intrauterina é vida intra, vem de dentro. Uterina vem de útero, vida dentro do útero. Então é quando antes do bebê sair do útero, né? Quando tá ali no embrião, se formando, como feto, beleza? É formado ali naquela parte ali. Tudo bem? Tranquilo? E aí interrompe na vida intrauterina, tá?
beleza? Porque eu tô falando essa parada há muito tempo até agora não expliquei, né, essa parada. Vamos lá. Depois disso, vai continuar esse processo, tá? Depois disso, continua a ovogênese, beleza? Aonde? Na puberdade agora, tudo bem? Na puberdade vai se iniciar, continuar a ovogênese. Eu vou explicar depois como é que esse processo hormonal acontece, tá? Mas vamos lá, depois continua a ovogênese aqui. Continuando a ovogênese, na puberdade, beleza? A célula vai se dividir, vai terminar a meiose 1. Tudo bem até aqui? Beleza? Tranquilo até aqui? Continua. Presta atenção aqui, galera. Foca aqui que essa parte é importante pra caralho. Ó, vai continuar a meiose 1, beleza? Vai formar o polócito e o ovócito secundário. Porra é esse polócito? Vou explicar. O polócito não é um nome muito comum, não. Não sei porque nessa imagem está escrito assim, mas é um nome possível. Geralmente a gente vai ver na prova como que? Corpúsculo polar, tá? Corpúsculo polar. É o nome mais comum que aparece. Polócito pode ser um nome, né? Porque deixa ser uma célula. Tudo bem? É, Cara, é o seguinte. O ovócito foi lá e começou a se dividir. Tudo bem até aqui? Fez a meiose 1. Ovócito primário, né? Ovócito primário fez a meiose 1. E aí que tá, ele vai formar um ovócito secundário e um corpúsculo polar. Tudo bem até aqui? Cara, é o seguinte, esse corpúsculo polar, qual a função dele? Nada, ele se degenera. Tudo bem? É o seguinte, cara, o óvulo é uma célula muito grande. Tudo bem até aqui? O óvulo é uma célula muito grande. Então, a mulher, ela escolhe o quê? Ela escolhe a qualidade, não a quantidade. Beleza? Ela faz o quê? Ela concentra, tudo bem até aqui? Ela concentra aqui, ela só vai maturar o quê? Um ovócito só. Se eu maturar muito ovócito, beleza? Primeiro, vai ocupar muito espaço, vai gastar muita energia. Então, eu vou limitar o número de ovócitos que eu vou maturar, beleza? Para eu conseguir fazer esses ovócitos com muita qualidade. Para garantir o quê? Para garantir que a fecundação aconteça. Tudo bem até aqui? A mulher, ela aposta onde? Na qualidade. Na qualidade da produção da célula sexual dela. O homem não. O homem já o quê? Ele escolhe o quê? A quantidade. Tá? Ele produz espermatozoide em alta quantidade, tá vendo? A mulher não. A mulher vai produzir em baixíssima quantidade. Em quanto tempo o homem consegue produzir espermatozoide, galera? Desde a puberdade até a vida inteira. A vida inteira ele produz espermatozoides, tá? A vida inteira. A mulher até a menopausa. Menopausa. Por quê? Como eu falei, ela produz um número limitado, beleza, de ovócitos primários, tá? Isso tudo na vida intrauterina. Vai produzir um número limitado. Depois ela não consegue gerar mais, é, gerar mais ovócitos, beleza? Então ela tem a menopausa, beleza? Ela investe tudo aqui na quantidade, perdão, tudo na qualidade. O homem na quantidade mesmo, beleza? E esse corpúsculo polar, beleza? Ele não vai, na maioria dos casos, tá? O polócito primário, ele se degenera, tá? Ele vai o quê? Ele vai desaparecer. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Beleza? Ele desaparece, na maioria dos casos, tá? É o corpúsculo polar. E agora vamos olhar. E o que não vai ser corpúsculo polar, como eu falei, o corpúsculo polar é uma célula inativa, é uma célula sem função, beleza? Ela vai ser inativada, ela não. Como ela vai estar inativada, vários genes dela que são responsáveis pela sobrevivência da célula, né, vão estar inativados. Então, basicamente, na maioria dos casos, ela vai ser destruída, beleza? Vai sumir, tá? Já o ovócito secundário, não. O ovócito secundário é a célula que seria criada. Seria criada de fato, né? É aqui a célula que teu corpo quer criar. E aí que tá o que acontece. No ovócito secundário, beleza? No ovócito secundário, o que vai acontecer? Ele vai começar a fazer a meiose 2. Tudo bem? Tranquilo? Vai fazer a meiose 2 e forma um polócito secundário, mas interrompe, tá bom? Ele vai interromper em qual fase? Não vai peraí, não formou ainda. Ele interrompe em qual fase? Ele vai interromper, beleza? Isso é importante, tá, galera? Ele interrompe na metáfase 2. Lembra? Meiose 2, né? Metáfase 2. Beleza? Tranquilo até aqui? Ele interrompe na metáfase 2. Então, assim, é meio complicadinho. O, o da mulher é mais complicado. Do homem, tipo, vai direto. Da mulher, não. Da mulher interrompe 2 vezes, tá? Então, assim, tem que ter isso em mente para saber. Cara, acho que as fases, por exemplo, são menos importantes. Essa daqui é mais importante. Mas, ó, o ovário secundário vai fazer meiose 2 e vai interromper na metáfase 2. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Ele interrompe.
beleza? Interrompe. Antes da ovulação, ele já vai interromper na metáfase 2. Tranquilo até aqui? Beleza? Até aqui ou não? E vai ficar interrompido aqui e tudo mais, vai ficar paradão, tá? E vai sofrer ovulação. E aí que tá o grande lance. O ovário secundário, no momento, ó, ele tá interrompido antes da ovulação. Vai sofrer ovulação, beleza? E aí que tá a grande parada. Muitos autores vão questionar isso. Deveria chamar isso de ovulação? Por quê? O ovário secundário é óvulo? Ainda não. Ele não é óvulo, beleza? Ele não é óvulo. Ele é um ovócito secundário. E o que você ovula é o ovócito secundário, não o óvulo. Então, assim, muitos autores vão questionar esse nome, vão falar, já vi caindo questão disso, tá, pessoal? Mas, assim, a maioria das questões caga e chama tudo de ovulação. Mas eu já vi chamar de ovocitação, tá? Beleza? Ovocitação, que é o quê? É o fenômeno de eu liberar esse ovócito secundário, tá? Na tubo uterino. Tranquilo até aqui? A gente vai falar desse detalhe com muito mais calma disso aí na próxima aula, tá? Que a gente vai falar de sistema reprodutor, ciclos ovarianos, vou explicar exatamente como tudo isso acontece. Mas a gente vai chamar esse processo de ovocitação. Continua interrompido, tá? Ainda, depois da ovocitação, ainda vai continuar interrompido. Aí vamos lá. A mulher fez coisas, fez coisinhas, tá? Beleza? Rolou o ato sexual, houve fecundação. Se acontecer fecundação, o que acontece? Se ocorrer fecundação, continua. Só acontece depois da fecundação, beleza? Se ocorrer fecundação, continua esse processo de meiose e não é mais interrompido. Agora a parada começa a funcionar, beleza? E aí, metáfase 2, continua e se divide, tá, galera? Vai se dividir. Vai formar polócito secundário e ovótide, tá? Ovótide é a mesma coisa que óvulo, tá, galera? É porque, assim, a gente tem, como a gente usa aqui espermátides, né? Não tem diferença, né? Ovótide para óvulo, beleza? É a mesma merda, tá? Mas o óvulo só é o quê? Depois de ser fecundado. Pegou a visão? Depois da fecundação. Faz muito tempo não. Então, assim, o correto era a gente chamar o quê? De óvulo só depois que fosse fecundado. Mas, em consenso geral, a gente já chama tudo de óvulo. Beleza? Até que foi? E o polócito secundário também é desfeito. Galera, tem só um detalhe, tá? Tem só um detalhe aqui que é o seguinte: o polócito primário, ele, por algum acaso, ele pode acabar funcionando e acabar se dividindo, tá? Terminando a meiose dele, fazendo meiose 2 aqui, tá? E formar, na verdade, não, dois polócitos, tá? Dois polócitos aqui. Tranquilo? De boas? Pode formar dois polócitos aqui. Polócito não, né? Como eu falei, qual o nome legal pro polócito, galera? Vamos ver quem tá atento aqui. Qual o nome legal pro polócito? Galera, eu já vi gente errando isso em discursiva, cara. Não, não, ó, qual o nome disso? Vamos ver se a galera tá esperta. Qual outro nome polócito que aparece em prova? Vambora, galera, vambora. Manda aí, sem ficar com medo de errar. Corpúsculo polar, boa. Vou até deixar aqui de novo. Corpúsculo polar. Cara, não confundir com corpúsculo de bar, hein, pessoal? Não confundir com isso, pelo amor de Deus, já vi gente escrevendo errado, tá? Corpúsculo polar, cara, tá? Corpúsculo polar, não corpúsculo de bar. Ah, mas e se dividir? O que acontece com as células? Depois ela vai ir pro cacete também, tá? Beleza? Cara, não, pelo amor de Deus, não botar corpúsculo de bar. Corpúsculo de bar é outra coisa, pessoal. Aí o cara lembra, a mulher, não sei o que, corpúsculo de bar. Cara, não, corpúsculo polar, tá? Corpúsculo polar. Corpúsculo de bar é outra parada que a gente já falou, né? Do cromossomo X, um deles é inativado. Quem lembra disso? Não confundir com a célula. Corpúsculo polar é uma célula, beleza? Tranquilo? São os que se degeneram. Sim, vão se degenerar, beleza? Tudo bem? Tranquilo, né? Revisando mais uma vez, vamos lá. Vou revisar aqui os dois, tá, pessoal? Eu vou revisar os dois de uma forma mais inteligente. Vou falar das diferenças dos dois, tá, pessoal? Como vocês veem, é muito parecido. Primeira diferença. Ó, a primeira diferença. A mulher faz tudo, todo início aqui na vida intrauterina. Todo início na vida intrauterina dentro do útero. O homem não. O homem só começa a fazer essa mitose aqui para gerar espermatogones
a partir da puberdade. E a mulher só faz o quê? Só faz até a menopausa. O homem faz a vida inteira. Produz espermatozoides a vida inteira. Beleza? Outra coisa. O crescimento, na fase de crescimento do homem é muito pouco expressivo. A mulher é muito mais expressiva, né? O homem é pouco expressivo, a mulher é muito expressiva. Ou seja, o ovócito é uma célula grandona. Ela cresce para o quê? Acumular vitelo. O espermatozoide não, ele cresce muito pouco, tá? Ele cresce muito pouco, o suficiente para ele poder se diferenciar. Por quê? Vamos lá, agora vamos questionar o porquê. Por que ele cresce pouco? Primeiro, eu vou ter que fazer uma quantidade absurda dele. Então é mais fácil de armazenar, é mais fácil de eu ter aqueles espermatozoides armazenados, beleza? E eu consigo produzir em alta quantidade, né? Uma coisa, pensa, pô, uma coisa que é pequena, eu consigo produzir muito, né? Faz sentido isso? Faz sentido, né, galera? Pô, eu consigo produzir, por exemplo, eu tô produzindo, sei lá, peso de academia. Vamos lá, estou produzindo peso de academia, peso de ferro, tá? Porque todos os pesos que estou produzindo é de ferro. Eu tenho 50 quilos de ferro. Se eu fazer peso de 1 quilo, eu consigo produzir quantos pesos de 1 quilo? 50 pesos, né? Se for produzir um peso de 50 quilos, um halter de 50 quilos, eu só consigo produzir um. Eu quanto menor, mais eu produzo. Faz sentido? E, e aí que tá a grande parada. E aí que tá a grande parada. Porque o homem aposta na quantidade, tá? Ele vai produzir na casa dos milhões, tá? De espermatozoides, 600 milhões até mais, tá? Beleza? Talvez na casa dos bilhões, dependendo. E, e assim, qual é a questão? Ele vai apostar na quantidade, tá? A gente vai ver que o processo de fecundação ele é muito difícil de ocorrer. Então, joga o quê? Milhões, tá? Milhões ali. Não, por vez. Por vez. Durante a vida deve chegar na casa dos trilhões, talvez. É, então, assim, o... Então, tipo, o homem vai produzir o quê? Uma grande quantidade, já que o processo de fecundação é muito difícil de acontecer, é improvável. Então, produz em alta quantidade para garantir que vai acontecer. A mulher não, a mulher já produz um só porque precisa ter qualidade. O ovócito secundário precisa ter qualidade, tá? Beleza? Ó, a mulher ela vai interromper duas vezes. Ela interrompe na meiose 1, o ovócito primário vai interromper a meiose dele, tá? Na prófase 1, no diplóteno, beleza? Até aqui. Até a puberdade. Quando chegar na puberdade, ela continua. Tudo bem até aqui? Continua. Depois, beleza, vai continuar, vai terminar a meiose 1, formar poláceo primário e ovócito secundário. Ovócito secundário, tranquilo, vai ser ovocitado. Antes da ovocitação, ele vai fazer a meiose 2 e vai interromper de novo. Interromper na metáfase 2. Beleza? Tranquilo até aqui? Aí que tem uma parada, pessoal. Aí que tem uma parada. Cada processo desse, isso é uma parada interessante. Cada processo desse aqui, galera, cada processo desse aqui de continuação da meiose 1, beleza? Continuação da meiose 1, cada processo desse, tá? Beleza? Acontece o quê? Acontece em cada ciclo ovariano, ou ciclo menstrual, tá? Ciclo ovariano, esse processo aqui vai acontecer durante o ciclo ovariano. Então, cada ciclo ovariano, alguns ovócitos sofrem, alguns ovócitos primários continuam a meiose. Beleza? Até aqui? Alguns ovócitos primários continuam a meiose. Não são todos, alguns. Tudo bem até aqui? Cada ciclo vai continuando, alguns ovócitos primários continuam a meiose. Esse processo acontece durante o ciclo ovariano. Tá, galera? Ou ciclo menstrual. Tranquilo até aqui? Então não acontece tudo de uma vez. Eu vou o quê? Continuo alguns, depois outros, até acabar a quantidade. Tudo bem até aqui? Tem até uma questão que a gente pode falar que é interessante. Se é tudo produzido na vida intrauterina, tá? Quanto mais velha for a mulher, beleza? Maior a chance de dar problema, tá, galera? Maior a chance de dar problema. Por quê? Qual aí vai ser a idade do... Qual a idade do ovócito primário da mulher? Qual a idade do ovócito primário da mulher? É a mesma idade dela, né? É a mesma idade que ela tem. Se ela ainda tem ovócitos primários, por exemplo, o ovócito primário dela vai ter 40 anos, né? Se ela tiver 40. Se ela tiver 40 anos, o ovócito primário vai ter 40 também. E assim, a chance desse ovócito primário ter algum problema, beleza? Principalmente, lembra, nas fibras do fuso, coisa assim, tá, galera? É alta. A chance de dar algum problema é alta, beleza? E assim, por isso que, vamos dar um exemplo de uma doença cromossômica, né? Comum. Que é, por exemplo, não é comum, né? Todas as doenças cromossômicas são raras. Mas uma mais comum que a gente vê comumente é a síndrome de Down, beleza? Por exemplo, quanto mais velha for a mulher, aumenta o risco para ela ter um filho com síndrome de Down,
beleza? Não é o único fator de risco, tá? Tem vários. Mas por problemas, o quê? Por problemas aqui. Tranquilo? Tanto aqui quanto aqui. Depois a gente vai detalhar com calma, tá? Pode acontecer nos dois. É, é assim, pensando para isso, não é tão baixo assim, né? Então vamos lá, galera, mas vamos continuar. Não, e vai aumentando, por exemplo, no caso, aumenta a probabilidade de ter, tá? Aumenta a probabilidade de ter ao passar dos anos. Então vamos lá. É, ó, aqui, basicamente, cara, onde que acontece cada coisa? Ó, vamos lá. Espermatogênese acontece nos testículos, tá bom? Ovogênese no ovário, tá? Aqui tá todo o processo aqui e tudo mais que a gente já falou, beleza? Com vocês, tá só um pouquinho mais detalhado aqui, né? E a gente já vai, mas eu vou explicar tudo isso aqui para vocês, zona pelúcida, toda essa parada na próxima aula, tá? Agora a gente vai falar só de espermatozoide, tranquilo? E, e aí que tá agora a grande questão, galera. Aí que tá a grande questão. Vamos lá. Aqui tá um resumo para vocês, mas deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu queria falar com vocês, tá? Mais ou menos, né? Deixa eu ver. Tá, aqui tá bem detalhadinho que a Bel botou para vocês um resumão. Acho que as duas estão se complementando. Tudo que eu falei tá aqui, ó. Tudo que eu falei tá aqui, beleza? Mas é o seguinte, cara. Deixa eu ver se tem uma parada maneira. Aqui. Eita. Tá, vamos lá. Vamos falar aqui do espermatozoide. O espermatozoide, galera, ele vai sofrer. Lembra nessa fase aqui? Essa fase de diferenciação, ele sofre algumas mudanças importantes, tá, galera? Ele vai o quê? Ele vai desenvolver o flagelo. Tudo bem até aqui? Vai desenvolver o flagelo, tá? Vai desenvolver, cara, talvez seja uma parte mais importante para vocês. Vai desenvolver o acrossomo. Tudo bem até aqui? Vai desenvolver o acrossomo. E vai perder citoplasma. Para o quê? Ele ficar hidrodinâmico, né? Hidrodinâmico e compacto. Não ficar pesado. Então ele ganha um formato hidrodinâmico, beleza? Facilita a locomoção e vai ficar compacto. Mas vamos falar dessa parte que é o mais importante aqui, que é o acrossomo. O acrossomo, cara, ele tem enzimas para fecundação, beleza? Vou dar uma enzima aqui em especial, né? Que já vi cair, que é hialuronidases. Não é uma enzima só, são várias. Hialuronidases, tá? Beleza? Que é quebra de ácido hialurônico. Vocês vão ver o porquê, né? Que tem isso aqui quando eu falar na próxima aula, mas guarda isso aqui, tá? Esse acrossomo, tá? Ele é originado. Qual a origem do acrossomo? É o complexo de Golgi, tá? O complexo de Golgi, lembra do complexo de Golgi, Morganella? O complexo de Golgi vai se diferenciar em acrossomo, beleza? Ele vai virar o acrossomo, tudo bem? Beleza? Na fase de diferenciação. Ou seja, eu tenho o quê? A espermátide, né? A espermátide, ela é uma célula sem forma, ela é, uma célulazinha normal, né? Redondinha e tudo mais. Ela vai o quê? Perder citoplasma, beleza? Ganhar esse formato hidrodinâmico, formar um flagelo e formar o complexo de Golgi. Ela vai pegar o complexo de Golgi dela e vai diferenciar ele em acrossomo. O que é o acrossomo? É uma vesícula que fica na ponta da cabeça, ou no capuz, né? Aqui, do espermatozoide, né? E ela é uma vesícula que contém várias enzimas digestivas. Entre a mais especial é a hialuronidase. Por quê, galera? O espermatozoide, no momento da fecundação, ele tem que o quê? Ele tem que penetrar no óvulo, né? Beleza? Ele vai ter que romper essa primeira camada aqui para poder entrar no óvulo. E essa camada aqui, eu vou ter que digerir, vou jogar enzimas digestivas aqui para quebrar essa camada aqui, tá? Que a gente já vai falar dessa camada aqui, né? A corona radiata, beleza? Vai falar dessa camada aqui na próxima aula. Tranquilo? Cara, especificamente onde acontece. E aí que é interessante. Especificamente onde acontece a espermatogênese. Fala para mim, galera. Onde acontece a espermatogênese? Onde acontece? Testículo, beleza? Se você quiser ser mais específico, a gente pode falar o quê? Acontece nos túbulos seminíferos que ficam nos testículos, tá? Tranquilo? Dentro dos testículos, nos túbulos seminíferos. Tranquilo até aqui, ó, tá vendo?
Tá mostrando para vocês aqui. Túbulos seminíferos ficam dentro dos testículos. Tranquilo? Até que foi? Suave até aqui? Foi, né, galera? Beleza. E aí que tá. No testículo, a gente vai ter algumas células, tá? Eu não sei se tem todas aqui. Não, tem só... Acho que só tem uma aqui. Só tem uma. Galera, são quais? As células de Leydig, que não tem aqui, tá? E as células de Sertoli. Cara, as células de Sertoli, elas servem como o quê? Suporte para as espermatogonas, tá vendo? Ela dá o suporte, tá? Para as espermatogonas. Como assim suporte? Vai sustentar as espermatogonas, beleza? Sustentar mesmo, fisicamente. E também vai dar o quê? Nutrição, tá? Para o espermatozoide. Essa função da célula de Sertoli. Tudo bem? Ela dá nutrição para o espermatozoide. Tranquilo até aqui? Beleza? Até aqui? Tá suave? É a célula de Sertoli. A célula de Leydig, ela produz o quê? Ela produz o quê? Célula de Leydig. Todos no túbulo seminífero, tá? Célula de Leydig produz testosterona, tá? Que ajuda nesse processo, tá? Testosterona é fundamental para esse processo, beleza? Esse processo de espermatogênese. Tranquilo até aqui? Foi? Beleza? Onde se encontra a célula de Leydig? Fala para mim. Onde se encontra a célula de Leydig? Nos túbulos seminíferos. Onde se encontra a célula de Sertoli? Nos túbulos seminíferos também. Tá, galera? Beleza? Suave? E a gente vai falar do processo hormonal como regula tudo isso. Mas deixa eu só ver aqui, calma aí. Acho que a Bel não botou essa parte. Cromossomo é algo importante para a fecundação aí, associado à infertilidade masculina. Perfeito. A gente vai falar, tá? Todo o processo de fecundação e tudo mais do acrossomo, beleza? Na parte de fecundação, que vai ser na próxima aula. Mas é como eu falei, né? Não deixa, é uma vesícula digestiva, tá, galera? Originada pelo complexo de Golgi, beleza? Com enzimas para fecundação, tá? Perdão, uma vesícula que carrega enzimas digestivas, tá? E é fundamental para a fecundação, beleza? Eu vou mostrar para vocês como é que acontece o processo de fecundação na próxima aula. Tranquilo? Até aqui? Beleza. Cara, grava essas duas células, tá? Sertoli. Sertoli serve para quê? Sustentação e nutrição, beleza? Tá? Das espermatogonas e até dos espermatozoides, tá? No primeiro momento, beleza? Das células sexuais mesmo. Células de Leydig vão o quê? Vai servir, tá? Para produção de testosterona. Tranquilo até aqui? Foi? Foi? Suave? Beleza. Onde elas estão? Onde elas estão? Já vi, cara, que é questão disso. Onde que é encontrada nos túbulos seminíferos, tá? Do testículo. Beleza? Tranquilo? Então, vou botar células de Leydig, testosterona. Texto. Tá, e como é que acontece essa parada, então? Se eu falei que acontece na puberdade, tem que acontecer alguma coisa hormonal para regular tudo isso, né? Beleza? Então, na puberdade, o que acontece é o seguinte. Falando aqui da espermatogênese. Puberdade, né? O que acontece? Tem um órgão seu, né? O rei do... o rei do sistema endócrino, talvez, né? Que é o hipotálamo. O hipotálamo, beleza? No momento da puberdade, ele vai regular essa produção, tá? Ele vai começar a liberar fatores, beleza? De liberação hipotalâmicos. Hipotalâmicos. Isso é importante, hein, galera, tá? Hipotalâmicos. Não é viagem isso aqui, não. Isso aqui é importante pra caraca, eu digo até pro Enem, tá? O que são os fatores de liberação hipotalâmicos? A gente vai falar deles com mais detalhe quando a gente falar de sistema endócrino. Mas eles são hormônios, tá, galera? Tá? São hormônios que vão estimular uma glândulazinha esperta aqui, tá? Qual glândula? Uma glândula chamada hipófise. Estão comigo aqui? Até que foi? Cara, a hipófise vai começar a regular uma parada. Aqui, galera. Alguém já viu esse esquema aqui? Alguém já viu essa noção aqui de hipotálamo, hipófise? Estou falando grego com vocês? Hipófise é uma glândula, tá? É a glândula rainha, né? Do sistema endócrino, beleza?
ela produz hormônio pra cacete, tudo bem? E tem esse eixo entre hipotálamo e hipófise que regula várias coisas dentro do nosso corpo. Tudo bem até aqui? A hipófise vai começar a liberar alguns hormônios, em específico, tá? Pra gente dar uma olhada aqui, LH, beleza? LH e... Vamos falar primeiro do LH, tá? Ó, o LH, só para não perder o raciocínio. O LH, alguém conhece o LH? Alguém já ouviu falar do LH? Ou não? Acho que eu falei isso com vocês na aula pré-UERJ, hein? Ou não? Acho que sim. O LH tem um nome. Qual o nome dele? Fala pra mim. Luteinizante. Boa, luteinizante. Tá? Luteinizante é um nome ruim para ele, tá? Pensando no homem. Luteinizante faz muito mais sentido quando a gente pensa em mulher. Porque a mulher tem um corpo lúteo e tudo mais, a gente já vai falar dele depois, né? Esse hormônio pode se chamar também, tá? É, de. Caraca, como é que é? LC. Vou ficar devendo para vocês, que eu vou lembrar, tá? Mas é o seguinte, eu vou lembrar, vou ficar devendo para vocês a sigla dele, tá? Que é. Vamos lá. Mas o LH, o LH, tá? No homem, é o mesmo hormônio, tá? Mas ele tem uma função específica. Ele vai estimular o quê? Estimula, beleza? A produção de quê? De testosterona, de texto. Tá bom aqui? Quem produz texto mesmo, galera, que eu acabei de falar? Células de Leydig, tá? Se você quiser botar o nome completão, é células, tá? Intersticiais. Lá na discursiva você mete assim, células intersticiais de Leydig, tá? Então o LH vai estimular, tá? As células intersticiais de Leydig a produzir testosterona. Isso aonde? Isso, ó, na puberdade. Determinado geneticamente, tá? Tem algumas galera, tem um pessoal que diz que não é só genético e tudo mais. Por exemplo, tem umas hipóteses sobre isso, que talvez a nossa sociedade está se tornando muito sexualizada, é por isso que as pessoas estão entrando na puberdade mais cedo. Tudo hipótese, tá? Tem nada confirmado sobre isso. Mas o fator genético, de fato, é muito mais importante, beleza? É, mas é o seguinte, tá? No momento da puberdade tem um fator genético que vai determinar. O hipotálamo começa a liberar fatores de liberação hipotalâmica para estimular a hipófise a produzir e secretar, beleza? LH, que vai o quê? Estimular a produção de testosterona nas células intersticiais de Leydig e um outro hormônio aqui, galera, que é o nosso queridíssimo FSH, tá? Isso no homem, tá, galera? No homem. Homem. Beleza aqui? Tranquilo? Depois a gente vai falar do LH e FSH na mulher, tá? Que a gente vai ficar na próxima aula. E o FSH, deixa eu ver se o azul dá pra ver aqui, tá? O FSH, ele vai estimular outra coisa. Ele estimula, beleza? A produção. Deixa eu botar de um jeito que vai dar pra ficar legal. O FSH, que é um outro hormônio. O FSH é folículo estimulante, tá? Beleza? Ele vai estimular a espermatogênese. Espermatogênese. Tá bom até aqui? É o hormônio mais importante para espermatogênese, é o nosso FSH. Tranquilo? Espermatogênese. Tranquilo até aqui? Beleza? Então, por isso, ó, só tem um estímulo para espermatogênese e para testosterona, tá? Na puberdade. Então, por isso que só inicia na puberdade. Tranquilo? Até aqui? De boas? Estão em paz? Foi aqui? Tranquilo? Então, isso é importante para vocês terem essa regulação aqui hormonal. Vamos ver se a gente esqueceu de falar alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Tá, acho que a gente falou de tudo. Ovogênese aqui e tudo mais, tá? Ovogênese tá tudo que eu falei aqui, beleza?
Eu vou dar mais detalhes desse processo todo aqui na próxima aula, que a gente vai falar de ciclos ovarianos. Eu vou relacionar com hormônios aqui e tudo mais. Vocês vão ter uma melhor dimensão aqui, né? Aqui tem uma imagem. A galera de histologia adora essas porra aí. É coisa de maluco isso. Pra você ver célula de Sertoli, espermatogônia, espermátide, né? A galera da histologia tem um fetiche por essas imagens aqui. Vamos lá. Mas é brabinho mesmo, né? Ver o tecido assim, ver cada célula. É maneiro. Menos em provas, né, pessoal? Que aí tu fica olhando pra essa porra, tu tem que identificar o que que é aquela merda. Então vamos lá. Foliculares, células foliculares planas, células foliculares primordiais, pá. Isso aqui a gente vai falar muito mais, tá? Na próxima aula. Estão comigo até aqui? Estão comigo até aqui, pá? Estão acompanhando? Estão de boas? Estão vivos ainda? Não é nada difícil, cara. Essa aula até agora tá easy, né, pessoal? Tá modo easy, ou não? Modo easy, pô, já falei de coisa, mas se vocês passaram pelas aulas anteriores, mitose, meiose, essa porra aqui pô, dá até sono, de tão fácil. Vamos falar agora de partenogênese. Galera, recomendação de filmes para você. Sob as águas do Sena. Aí eu boto literalmente no azul, o azul. É difícil escrever aqui, hein? Sob as águas do Sena. As águas do Sena. O filme é uma merda, tá? Mas tem partenogênese no filme. Beleza? Sena é com dois N? O Rio Sena? Eu acho que é, né? Agora eu não lembro. É... Mas sobre as águas do Sena, tá? Assista esse filme que tem casos de partenogênese lá. O que é partenogênese, galera? Partenogênese é um tipo de reprodução assexuada. Cara, já vi gente questionando essa parada aqui, tá? Cuidado, hein? Pode ser sexuada ou assexuada. Em geral, eu vejo muita gente falando que é assexuada, tá? Mas, sério, tem divergência de autores, beleza? Isso é um debate desde 1950. Porque, assim, muita gente considera reprodução sexuada o que tem variabilidade genética, como é que eles chamam? Esperada, né? Quando tem variabilidade genética esperada, quando você espera que tenha variabilidade genética, eu já posso chamar de reprodução sexuada, tá? Alguns autores já consideram que só quando tem troca de gametas. Na partenogênese não vai ter troca de gametas, tá, pessoal? Vou explicar como é que vai acontecer. Mas o que interessa? O que é partenogênese? Partenogênese é quando, beleza? Um óvulo não fecundado consegue dar origem ao indivíduo. Ou seja, não tem fecundação, é só um óvulo dando origem ao indivíduo, tá? Alguns animais vão fazer essa parada aí, tá? Os animais fazem esse troço aí doido. Um específico é a abelha, né? A abelha faz. Uma doideira, inclusive. Que é o que mais cai em prova, então vou mostrar pra vocês. Cara, isso aqui é maluquice, ó. Isso aqui, Bel botou uma notícia, coisa de maluco. Nunca, assim, vou até falar, tá? Mas, pô, isso aí, se cobrar, a galera da US aí, fica atentos, tá? A US, outras provas aí zoadas no meio do mapa do Brasil também, tá? É, é tipo uma clonagem? Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos, porque ela acontece de uma maneira diferente, tá? Acontece de uma maneira diferente. Eu vou explicar o porquê, não dá para dizer. Nasce só fêmeas? Não, Mariana, não. Tanto que tem vários tipos de partenogênese, ó. A renótoca gera apenas machos. Telítoca gera apenas fêmeas, tá? Anfítoca gera machos e fêmeas, dependendo do mecanismo envolvido, né? Tem outro nome pra anfítoca, mas eu esqueci. Mas isso aqui é maluquice, cara. Se cair uma porra dessa, não fica desgastando com isso, cara. Isso é coisa de maluco, tá? Quais são os nomes e tudo mais. Vamos falar da partenogênese aqui, tá? Partenogênese importante, que eu acho legal vocês verem, é a pedogênese. É um tipo de partenogênese que tem no ciclo da histossomose, tá? Então é interessante vocês saberem. Vamos lá. Rainha Zangão, tá? Rainha, cara. Nossa rainha é o quê? 2N. Tudo bem até aqui? 2N. Nosso Zangão é N. Sério, o Zangão é haploide, isso é uma doideira. Rainha fêmea, tá? Zangão é como? Macho, beleza? Uma doideira, tá? É um dos casos, assim, bem aleatórios que temos um indivíduo formado N, né? No caso do Zangão é possível. Tá, a rainha N vai o quê? Vai fazer meiose e tudo mais, né? Vai fazer a gametogênese dela, a ovogênese dela, então vai acontecer meiose aqui. Se aconteceu meiose, o que acontece? Ela formou óvulos N, né? N, N. O Zangão vai o quê? Fazer gameta por mitose, tá? E vai formar N. Tranquilo aqui? Até aqui foi? Forma N. Estão comigo até aqui? Beleza.
N mais N vai o quê? Vai dar origem, tá? A um zigoto 2N. E o zigoto 2N pode dar origem à operária, né? Isso daqui é uma fecundação normal. Tudo aqui a gente está falando de fecundação normal, tá? Normal, você já conhece fecundação. Pode dar origem a uma operária ou uma rainha, dependendo da alimentação. Se for geleia real, rainha. Se for mel, operária, tá? Como é que escolhem quais vão ser as rainhas? Aleatório, é completamente aleatório, tá? Não tem, essa daqui é a melhor, não. Tem isso. Inclusive, não é tão bom ser uma abelha rainha, tá? Que ela é literalmente uma escrava sexual da colmeia, né? Então, assim, ela fica literalmente a vida inteira copulando. Então, copulando, produzindo filhotes. Então, é muito uma vida bem pesada, tá? Ser rainha. Então, ela não manda em nada. Então, assim, ela produz geleia real. Não, produz não. Vai ter geleia real. Geleia real é basicamente mel, né? Mais hormônios sexuais que vão deixar ela maromba. Vão deixar a abelha parrudona, tá? Desse jeito aqui. E até aqui tudo normal. Agora vamos falar da partenogênese. A partenogênese é esse processo aqui, tá? Os óvulos que não forem fecundados, o que vai acontecer? Beleza? Eles vão se desenvolver sozinhos, beleza? Por partenogênese. Tudo bem? Esses óvulos vão se desenvolver sozinhos, os que não foram fecundados. Tranquilo? Vão ter o desenvolvimento embrionário deles normal. E vai formar um zangão N, macho. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Partenogênese aqui. É só isso. O quê? Saiu de um óvulo, formou um zangão. Tranquilo? Saiu de um óvulo, formou um zangão. Formou um indivíduo sozinho, tá? Sem fecundação. Isso é um caso de partenogênese. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Todos os ovos que não serem fecundados vão se tornar um zangão. Cara, então é o seguinte. Por que não dá pra dizer que foi clonagem? Alguém perguntou isso, acho que foi do conta. Porque, cara, foi um processo de meiose. Então aqui teve variabilidade genética, não teve? Né? Variabilidade genética. Teve alta variabilidade genética. Lembra que eu falei? Crossing over e tudo mais, segregação independente dos cromossomos homólogos. Tudo isso vai gerar o quê? Uma alta variabilidade genética, né? Variabilidade genética. Então esse indivíduo não vai ser geneticamente igual à mãe, né? Não vai ser geneticamente igual à mãe, até porque, inclusive, vai nascer macho, né? Mas não vai ser geneticamente igual à mãe. Tudo bem até aqui? Beleza? Tranquilo? Não vai ser geneticamente igual à mãe. Então não dá para chamar de clonagem isso, tá? E qual é a grande questão, cara? Alguns autores, a maioria dos autores vão falar que isso é reprodução assexuada, mas já vi autores chamando de sexuada sim, tá? Porque é um grande debate. E aí, variabilidade genética, é o que interessa? Então, muitos autores consideram que o que interessa é a variabilidade genética esperada para eu considerar uma reprodução como sexuada, tá? Variabilidade genética é esperada, eu espero que vai ter, beleza? Por exemplo, mas na sexuada não tem nenhuma variabilidade genética? Pode ter a partir de mutações, tá? Mas é muito pequeno. Eu não espero que vai ter mutação. Mas pode ser que aconteça e pode surgir com variabilidade genética. Quando eu tenho variabilidade genética esperada, eu tenho reprodução sexuada. Quando eu não tenho variabilidade genética esperada, tá? Eu tenho reprodução assexuada. E aí que está a questão, tá? Alguns autores consideram reprodução sexuada como o quê? Quando tem troca de gametas, tá? Beleza? Quando tem troca de gametas envolvida. Aqui teve troca de gametas? Aqui teve o quê? Combinação de gametas, né? Troca de gametas, troca de material, junção de uma. Vou até melhorar, troca de gametas é um nome feio. Junção de material genético, aqui teve. Junção de material genético? Não teve, né? Aqui teve. Então, alguns autores afirmam que a partenogênese, como não teve junção de material genético, ela é assexuada. Porque para ser sexuada, teria que ter o quê? Junção de material genético. Autores diferentes, falando coisas diferentes, tá? Beleza? Mas vocês vão ter que ler com atenção o tipo de prova que vocês estão lidando, tá? Acho bem difícil. Então, o zangão sempre vai ser formado por partenogênese. Sempre, né? Sempre. No caso da abelha, sim. Sempre. Tá? Todas as abelhas, sei lá, vai que tem uma espécie de abelha aí que não faça isso. Então, mas em geral vai ser. Tá, agora um tipo específico aqui, cara, de partenogênese. Não, nenhum tipo de. Vamos falar primeiro, neotenia. O que é neotenia, cara? Neotenia é o quê? É o desenvolvimento de características adultas na fase infantil, na fase
larval. Que características adultas são essas? Capacidade de reprodução, tá? Então, por exemplo, um caso de neotenia muito comum é o caso dessa doideira aqui, né? Esse xalote, né? Que acontece? A xalote é um anfíbio, né? E tudo mais. Era para ele se tornar, beleza? Se eu não me engano, uma salamandra, essa porra, eu acho que é, cara. Era para ele se tornar uma salamandra, tá? O que acontece? Só que ele não vira uma salamandra. Ele faz o quê? Por que ele não vira uma salamandra? Porque ele basicamente vive a vida inteira no rio, tá? Ele vive a vida inteira no rio. E ele tem respiração branquial. Então, assim, para ele não é vantagem perder a respiração branquial, porque ele vive literalmente a vida toda debaixo d'água, tá? Por exemplo, o girino, ele respira por brânquias, tá, galera? O sapo não, né? O sapo não tem respiração mais por brânquias, né? Você vai ter respiração cutânea e um pulmonar bem embrionário, né? Então, assim, como ele não vai para a Terra, para ele não tem vantagem. Então, o que ele faz? Ele interrompe o desenvolvimento dele. Ele interrompe no desenvolvimento dele a fase de larva ainda, mantém a fase de larva e faz neotenia. Ele adquire características sexuais para poder se reproduzir ainda como larva, tá? Ele fica fofinho assim, né? Mas eu não acho tão fofo não, tá ligado? Mas a galera gosta. Acho meio bizarrinho, né, essa porra. Mas enfim, é... ele é lindo. Então já é. É... Tá, e agora o que mais interessa não é neotenia, não. Essa porra nem cai direito, cara. O que interessa mais pra vocês é pedogênese. Não porque você vai ter que saber o que é pedogênese. Eu acho que pode aparecer na prova e é bom você saber quando você ler, tá? É... O... O Marco Polo ainda tá aí? Ou não? Não sei se tá. Se ele ainda estiver aí, cara, já saiu a vacina. Já saiu a vacina que a Fiocruz tinha lançado lá da Histosomose? Já tava falando que ia sair esse ano, né? Nem cheguei a ver. Chegou a ver isso? Eu acho que ainda não saiu, não, também. Mas enfim, então, galera, ó, tá cotado para esse ano sair uma vacina da Fiocruz para histosomose, tá? No ciclo da histosomose, ocorre esse tipo de partenogênese, que não deixa de ser uma neotenia também, tá? É a pedogênese, tá? Pedo vem de o quê? De infantil, né? E gênese vem, beleza? Pedo criança, né? E gênese é o quê? Gênese, reprodução, origem, né? Tudo mais. Então é o quê? Quando o indivíduo consegue fazer partenogênese em estado larval, tá? No ciclo da histossomose, guardem isso, tem pedogênese, tá? E pode aparecer para vocês a partir dali. Tranquilo? Teve o nome Tênia. Não, a histossomose é outro. Teníase é outro indivíduo, tá? É outra verminose. Histossomose, beleza? É uma verminose diferente da tênia, tá? Tranquilo? Quem vai falar disso com vocês com mais detalhe é o Eric, talvez, né? Tênia de fita. Etimologias. Tá. Agora vamos para reflexões aqui. Vamos para reflexões, que é aí que é interessante. Que é interessante aqui, tá? Galera, foco total aqui, que agora vem as reflexões viajadas aqui, tá? Ambos os sexos, tá? Ambos os sexos se desenvolvem com estruturas diferenciadas. A diferenciação ocorre por influência genética, cromossomo Y e hormonal. Tô só lendo o que a Abel botou aqui, tá? Vamos falar de uma parada que é interessante aqui, tá? É interessante aqui. Vamos lá. Cara, é o seguinte. O que faz alguém ser homem ou ser mulher, biologicamente falando? O que faz? Fala pra mim. 2x, Gabi tá voando. Cromossomo Y. Mas não é o cromossomo Y inteiro, não, tá? É um gene só, que é o gene SRY, tá? Beleza? Então, o que é ser homem? Tá? Falando do sexo, ó. Sexo cromossômico ou genético. Eu prefiro até o genético, melhor dizendo genético, tá? Sexo genético. O que faz uma pessoa ser homem? É o quê?
ter gene SRY, vamos lá, sexo genético, tá? Sexo genético é o quê? Ter SRY, ter esse gene aqui, que fica onde? No cromossomo Y. Beleza? Tá aqui? O que esse gene SRY faz? Desenvolve testículos, né? Quando o cara tem esse gene, ele vai desenvolver testículos, beleza? O que faz uma pessoa ser mulher? O que faz? Já discuti isso com vocês lá na aula de ser XX, não. É não ter SRY. Não ter SRY. Ou seja, não ter cromossomo Y, beleza? Não desenvolve testículos. Vou melhor dizendo, desenvolve ovário, né? Desenvolve ovário, tá? Ovário. Então, assim, é como se a natureza dissesse, qual o padrão? O padrão é o quê? Se não tiver nada, nasce mulher, né? A natureza ela meio que cria a mulher naturalmente. O homem, ele precisa ter uma coisa a mais para poder ser criado, né? Ter esse gene chamado SRY, né? Tranquilo até aqui? Beleza? Deixa eu só ver como é que é a Belbatur. Ah, foi de hermafroditismo, boa. Tá, tranquilo até aqui. Aqui tá sendo até bem aprofundado para Bel. Tipo assim, eu acho que mais interessa não é nem isso aqui. Mas tá bem legal do jeito que tu botou. Mas o que, cara, sexo genético, beleza? O que define o sexo genético da pessoa é isso. Tudo bem até aqui? Mas não é só isso. Eu queria um espacinho aqui para viajar um pouco aqui, vamos ver. Eu vou fazer o seguinte, vou reduzir aqui para caralho. Vamos ver se vai ficar legível. Depois eu dou um jeito aqui para consertar isso aqui. Não vai ficar legível não, né? Tá bom. Sexo genético. Depois de sexo genético, galera, a gente tem o quê? Não ficar não é bom. Sexo genético, tá? Ou cromossômico. Cromossômico, tá certo? Tá. Beleza? Depois a gente tem, depois de sexo genético, a gente tem o quê? A gente tem o sexo primário, tá? Sexo primário. Tem um nome melhor para isso que eu esqueci agora. Sexo primário, beleza? Sexo primário. Depois sexo. Vou melhorar. Sexo primário não. Características sexuais primárias, tá? Características sexuais primárias e características sexuais secundárias. Tô botando aqui porque não tem, né? Sexuais secundárias, tá? Beleza. Então, ó, vamos lá. Sexo genético cromossômico. No desenvolvimento embrionário mesmo já vai se formar o quê? Os testículos. No caso, se tiver SRY, se não tiver, desenvolve o quê? Ovário. Agora é o seguinte. Agora é o seguinte, tá? No caso do homem, beleza? No caso do homem, tendo testículo, começa a produção do quê? Começa a produção de um hormônio chamado DHT, tá? Vou botar aqui, homem e mulher aqui, tá? Tudo azul para não ter machismo. Vamos lá. Então aí, vamos lá. Do homem vai ter o quê? DHT. DHT é um hormônio chamado de hidroxitestosterona, tá? Não é a testosterona que vocês estão acostumados a ver. O DHT, beleza? Ele vai produzir o quê? As características sexuais primárias, né? Vai fazer o camarada ter características sexuais primárias. Que características sexuais primárias são essas, galera? São, basicamente, desenvolvimento do pênis, tá? E do saco escrotal. Escrotal, beleza? Então, por que primário? Porque, assim, vou botar escroto aqui, tá? Escroto. Só pra caber. Quando o camarada sai da barriga,
O médico olha e vê aí, ó, menino, né? Lembra daquele. Hoje em dia, pô, tem nem o que falar, mas antigamente o médico puxava menino, menino, não sei o quê. Às vezes, quando o bebê tá com perna cruzada, não dá pra ver. Aí o cara, menino, menina, é menino. Por quê? Ele vê as características sexuais primárias. Tem pênis e escroto, tá? E no caso da mulher, beleza? O fato dela não ter DHT, também não ter DHT, né? Já que ela não tem testículo, tá? Ela vai o quê? Ela vai desenvolver naturalmente o quê? Vagina e vulva, tá? Vagina é a genitália interna, né? É a parte interna da genitália feminina. E a vagina e vagina não. Vagina e vulva. E a vulva é a parte externa. Beleza? Tranquilo até aqui? De boa? Estão comigo ainda? E aí, fato de ter DHT, tem pênis e escroto. Não ter DHT, vagina e vulva. Beleza? E aí que tá, nós temos aqui as características sexuais secundárias. Essas características aqui são formadas na puberdade, tá? Puberdade. Puberdade. Homem. Quando é homem, beleza? Testosterona, tá? O hormônio que interessa pra gente. Testosterona, beleza? Testosterona. Ele vai o quê? Ele vai produzir pra gente diversas características no homem, beleza? Que é o quê? Aumento da massa muscular, da massa muscular. É, aumento do tamanho do pênis. Depois a gente debate por que cada uma. Pelos, é, aumento de pelos, tá? Mas faciais e pubianos também, aumento de pelos. Principalmente faciais e pubianos, né? Pubianos. Aumento de pelos, faciais e pubianos. Deixa eu ver se eu estou ensinando alguma coisa. Tem, com certeza, né? Que mais? Na mulher, pomo de Adão, na mulher, principalmente. Tô vendo se eu estou ensinando alguma coisa. Boa, boa, boa. Engrossamento da voz. Engrossamento da voz. Tá, deixa eu ver se tem mais alguma. Aumento de massa muscular e tudo mais. Aumento de massa muscular, aumento do tamanho do pênis. Aumento de pelos. Engrossamento da voz. Tá, vamos falar o mais fácil. O mais tranquilo da gente entender. Aumento do tamanho do pênis é para facilitar o quê? Facilitar a fecundação, né? Beleza? O ato sexual e a fecundação. Aumento de pelos. Tá? Pubianos é para quê? Para não gerar atrito no ato sexual. Tá? Para diminuir o atrito do ato sexual e não machucar. Pelos faciais, engrossamento da voz. Para que serve essa parada? Aumento de pelos faciais e engrossamento da voz. Para quê? Alguém tem alguma teoria aí? Tem alguma hipótese do porquê? Lança aí, lança aí. Enquanto isso, eu vou fazendo aqui da mulher. Chamar, chamar atenção. Tipo isso mesmo. Tá? É indicar o quê? Maturidade sexual para mulher. Entendeu? Então, principalmente, óbvio, né? Tem vários fatores sociais que interferem também nisso, né? Mas, por exemplo, na selva, né? Os homens primitivos e tudo mais, era muito interessante que ver o cara barbudão, né? Com a voz grossona, tá? Isso, óbvio, muda muito pela sociedade. A sociedade, ela também interfere no comportamento sexual, né? Mas é para indicar o quê? Maturidade sexual no homem, né? Mesma coisa do aumento de massa muscular. Por dois motivos. Primeiro, pensando no motivo puro, é para mostrar o quê? Para mostrar maturidade sexual também. Mas em segundo, é para outra coisa. Em segundo também, se a gente pensar na evolução, o homem era caçador, né? Tinha uma divisão bem estabelecida, né? Depois ali no final ali do Paleolítico, tinha uma divisão bem estabelecida. A mulher era mais coletora, o homem era caçador, né? Então, isso provavelmente selecionou o quê? Os melhores homens, os homens com maior massa muscular, né? Com a massa muscular mais avantajada para poder caçar. Segundo, tem a questão da briga, né? Como você já deve ter visto, sei lá, no leão e tudo mais. O leão alfa, né? Ele briga, por exemplo, ele tem que brigar com os outros machos para poder copular com as outras fêmeas, né? Assim, para poder ter o poder de copulação com todas as fêmeas. E provavelmente no ser humano, na época mais primitiva, primata, isso acontece até com, por exemplo, o chimpanzé acontece assim também, né?
O chimpanzé alfa é o fortão, né? Às vezes é o fortão, mas é o que tem mais músculo para poder brigar, beleza? Até hoje, barba e a voz grossa é vista como algo bem mais claro, né? A gente não deixa de perder nossos instintos primitivos, mas os fatores sociais podem afetar isso, né? Entendeu? Sempre o fator social pode afetar diversas coisas, culturas. Vai ter culturas que vão achar mais bonito, não pode ignorar isso, tudo bem? Mas tem um fator biológico mesmo, tá? De interesse. Aqui. E a mulher, aí agora tem um hormônio para mulher, tá? São os estrógenos, né? Os hormônios estrógenos, beleza? Vão fazer o quê com a mulher? Pelos pubianos, tá? Crescimento de pelos pubianos, alargamento do quadril, O que mais, pessoal? Aumento dos seios, tá? Aumento dos seios. Um monte de Vênus, alguém falou pomo de Adão, né? Ah, não, foi eu falei pomo de Adão pensando em um monte de Vênus. Tá certo, tá, o Mariana? Pomo de Adão, no homem. Pomo de Adão aqui no homem. Aqui, um monte de Vênus, né? Um monte de Vênus, tá? Que é um acúmulo de gordura que tem nessa região aqui, tá? Beleza? No caso da mulher. Também para amortecer o impacto do ato sexual, tá? Aumento dos seios para facilitar o quê? A menstruação, tudo bem, pode ser. Menstruação, né? Mas assim, mas a menstruação, porque a menstruação é um conjunto de vários, né, hormônios para acontecer e tudo mais. Então a gente não pode dizer que é uma característica secundária, né? Mesma coisa, produção de espermatozoides, não dá para dizer que necessariamente é uma característica sexual secundária masculina. Né? Um processo que é um conjunto de vários, é, de várias condições, né? Pelos pubianos, tá? Beleza? Alargamento do quadril, aumento dos seios. Então, assim, aumento dos seios e alargamento dos quadris, do quadril é para quê? E pelos pubianos também? Para quê? Como a Bel falou, para chamar atenção também, tá? Tudo isso para chamar atenção. Mas é para indicar o quê? Maturidade sexual na mulher. Outra coisa, né? Não é só para isso. Como eu falei, pelos pubianos serve amortecer o ato sexual, alargamento do quadril. Serve para quê, galera? Alargamento do quadril. Para quê? Alguém tem alguma ideia? Nascimento do bebê, boa, parir, exatamente. Give birth, para parir a criança, meu irmão. Então, assim, se o quadril for curto, não passa, meu irmão, não dá. Então, tá? O fato da gente ser bípede já faz a gente ter, né? A gente, a gente não tem uma facilidade, né? Em ter um quadril mais largo. Nosso quadril, que já é achatado. Então, se a mulher não alargar, é difícil, tá? Tem até mulheres que não têm um quadril largo o suficiente para poder ter um, parir seguramente, né, criança, né? Então, assim, ela vai precisar de cesárea algumas mulheres. É assim, bom acompanhar com o médico, né, se tu tiver em gravidez. Mas vi estudos de quadris nas mulheres humanas, eu nunca cheguei a ver, não. Mas, entendeu? Tem um alargamento de quadris, sim. Eu acho que também deve depender da etnia, né, tudo mais. Tem muita coisa que altera isso. E o aumento dos seios é para facilitar a lactação, tá? E a amamentação, né? Facilitar. Tá mais externo, tá mais para fora, mais fácil. Beleza? Também para indicar, né, maturidade sexual para mulher, para, como a Bel falou, chamar a atenção. Beleza? Então, basicamente, cara, quando a gente vai olhar desenvolvimento de sistemas reprodutores humanos, né, a gente foca muito mais nisso aqui. Mas, né, a Bel especificou exatamente como que forma, né, todos os... eu expliquei o desenvolvimento das características sexuais. Isabel explicou realmente como é que vai formando cada detalhe aqui do, do sistema reprodutor, né? Como eu mostrei aqui para vocês, ó, se tem gene SRY, né, o que vai acontecer? Vai formar os testículos. Os testículos começam a produzir testosterona, tá? Especificamente de hidroxitestosterona, né? Eu acho que é bom DHT nesse primeiro momento, tá? É uma testosterona em baixíssima quantidade, né? Em baixa quantidade. E aí, que, ó, tá vendo? Tá formando, beleza? Eu vou botar aqui DHT, tá? DHT. Que tá falando do DHT, que é de hidroxitestosterona. Vai desenvolver, ó, ducto de Wolff, né? Que basicamente vai dar origem ao quê? Epidídimo, canal deferente, vesículas seminais, todas as estruturas, beleza? Do pênis, do aparelho reprodutor masculino, né? E o hormônio antimileriano, né, vai fazer o ducto de Miller regredir. Que no caso, o ducto de Miller, né, todo mundo tem, tá? Tanto o homem quanto a mulher. Não, no caso, a mulher também tem ducto de Wolff.
Também. Mas a questão é a seguinte, a questão é que, no caso do homem, beleza? Ele vai ter AMH, que vai fazer o quê? O ducto de Miller, né, regredir. O ducto de Miller vai dar origem, no caso, à genitália sexual feminina, beleza? Então, ó, vamos lá. Sem SRY, naturalmente se forma ovário e o ducto de Miller já vai se desenvolver, não precisa de nada, tá? Vai se desenvolver isso. Vai formar o quê? As trompas, né? As tubas uterinas, o útero e parte da vagina, beleza? E o ducto de Wolff vai regredir. Tranquilo até aqui? Suaves? Até aqui? Tá. Aí vem a partezinha, cara. Essa parte eu acho muito brabo. Mas a gente tem que dar uma viajada aqui, tá? Hermafroditismo, cara. A Bel até botou aqui. Eu vou usar o termo hermafrodita, tá? Mas assim, quando a gente fala de porque hermafrodita é um termo geral para qualquer indivíduo. Mas os hermafroditas, melhor, pseudo-hermafroditas humanos, né? A gente não chama de hermafrodita porque tem um tom pejorativo, né? Beleza? Então a gente chama de intersexo, tá? Ela botou ali para não criar uma ideia patológica, né? Na situação. Mas eu vou usar aqui só porque hermafrodita a gente pode usar em qualquer situação, né? Para qualquer indivíduo, tá? Geralmente você não usa intersexo para falar de animais. Você usa intersexo para se referir a um indivíduo humano hermafrodita, né? Beleza? Até aqui, tranquilo? Então, só para deixar isso claro aqui. Mas vamos lá, cara. Não vou falar do hermafroditismo, vou falar do hermafroditismo, né? É, para facilitar, vou chamar de. Desculpa, tá, pessoal? Para facilitar, vou chamar de hermafrodito, tá? Desculpa. Mas é o seguinte: hermafroditismo, beleza? Nós temos o hermafroditismo, porque é muito difícil eu falar hermafroditismo e depois falar intersexo. Mas não se refiram assim a uma pessoa que é hermafrodita. Desculpa se tem alguém aqui, precisa de hermafrodita aqui, tá? Mas vamos lá. Vamos que vamos. Hermafroditismo verdadeiro. É quando o quê? Quando o indivíduo ele tem o quê? Gônadas masculinas e femininas, tá? Quando tem o quê? Quando o cara tem ovário, beleza? E ovário e testículo. Tranquilo, galera? Cara, existe humano que tem hermafroditismo verdadeiro? Cara, pior que é quase impossível ter. Quase impossível ter. Raríssimos casos disso, tá? Poucos documentados, até na medicina mesmo. Mas existe. Hermafroditismo verdadeiro. A maioria das imagens que tu viu, Bel, são pseudo-hermafroditas, não são hermafroditas verdadeiros, tá? A maioria é papo reto. A maioria é pseudo-hermafrodita, não é hermafrodita verdadeiro. Que é o seguinte, cara, vamos entrar aqui num debate aqui. A gente acabou de falar aqui. Para desenvolver testículo tem que ter o quê, galera? Tem que ter o quê? Fala para mim. Y. Ou melhor, gênese é Y. Muito bem. Para desenvolver ovário, tem que ter o quê, galera? Tem que ter o quê para desenvolver ovário? Sabe muito, Gabi. Ausência SRY. Tá, aí eu pergunto para vocês. Tem como eu ter SRY e não ter SRY? É possível? Porque assim, se eu tiver, eu desenvolvo testículo. Se eu não tiver, desenvolvo ovário. Dá para eu ter e não ter uma coisa? É possível? Ou não? Abre aí um livro existencialista aí de filosofia para a gente continuar nosso debate, né? Tô brincando. Mas assim, é até um debate que você tenta até no campo da filosofia. Não dá pra gente ter e não ter um gene. Impossível, né? Eu ter e não ter um gene. Não dá. Então, na teoria, é impossível ter uma hermafrodita verdadeiro. Mas pior que pode ter, cara. Pior que pode ter. Tá no final da aula, amigo. Mas acompanha aqui que isso é mais interessante. Pode ter hermafrodita verdadeiro? Pode. É um caso. Alô, galera da UERJ, hein? Alô, galera da UERJ, que é uma questão desse bagulho. Não de hermafroditismo, mas caiu sobre esse bagulho. Que é o nosso caso de quimerismo, tá? Cara, quimerismo é o seguinte, quimerismo é quando eu tenho. Galera da UESC caiu esse ano, hein? Ó, Carol.
questão lá do macaquinho, né? Quimerismo é o seguinte: o que é o quimerismo? Quimerismo é quando eu tenho, beleza? Um, é quando, sei lá, tem um caso de gêmeos, tudo bem até aqui, ó, tem os gêmeos aqui, dois embriões diferentes, tá? Remete à mitologia, isso mesmo, Mariana, quimera, né? Que é aquele bicho, o que é quimera? É um bicho que tem cabeça de leão, né? Rabo de cobra, não é isso? Parada dessa, corpo de bode, é um bagulho desse. É, então é o seguinte, eu tenho dois gêmeos diferentes, tá? Que vai fundir esses embriões aqui. Quando eu falo fundir, tá? Eu tô falando que vai fundir os embriões, tá? Não é que as células vão se juntar, elas vão colar uma do lado da outra. Beleza? Tá aqui? Cola do lado da outra. Dois embriões diferentes, tá? Esse é o quimerismo completo, né, que a gente chama. Os dois embriões se juntam completamente. Completo, tá? Isso, hermafrodita vem de Hermes e Afrodite, né? Isso mesmo. Hermes, símbolo da masculinidade, Afrodite da feminilidade. Então, vamos focar aqui no quimerismo. Cara, a grande parada é o quê? Um quimera, beleza? Ó, dois gêmeos aqui se juntaram, tá? Eu queria desenhar tipo um macaquinho, mas eu não vou saber desenhar em homenagem ao Ed. E aí o que vai acontecer? O indivíduo pode se desenvolver assim, ó. Pode se mover. Eita, não, tá muito ruim isso. Beleza? Pode se desenvolver como? Vamos fazer assim, palitinho mesmo que é melhor. Ó, não, eu não pode ser palitinho. Pera aí, como é que eu vou desenhar isso? O camarada pode se ver como? Metade dele é um gêmeo, metade dele é um gêmeo, metade é outro gêmeo. Doideira, né, meu irmão? Sinistro, né? Um corpo, duas cabeças? Não, não, não. É um corpo só. Tá que metade do cara é um gêmeo, metade é outro gêmeo. Galera, geralmente não vai ser certinho assim, tá? Geralmente não necessariamente certinho, desse jeito, de metade certinho. Pode ter, sei lá, um pedaço da mão do cara é um gêmeo, outro pedaço é outro gêmeo. Mas é o único caso, os únicos casos de hermafroditismo verdadeiro são raríssimos e são esses casos aqui. Em que, na verdade, não é um indivíduo só, são dois indivíduos. Aí é possível ter um hermafroditismo verdadeiro. Por quê? Tá? Porque aí o cara pode ter um indivíduo, pode ser, por exemplo, o vermelho pode ser homem e o verde ser mulher. Então o cara desenvolveu o quê? Testículo de um lado e ovário do outro lado. Então é possível, possível, mas muito improvável. E não necessariamente quimerismo, tá? Vai ser homem e mulher, pode desenvolver várias paradas diferentes, tá? Pode, por exemplo, no caso da questão da UERJ, houve um caso de quimerismo que, sei lá, no macaco, é, não foi um quimerismo total. Apenas parte do embrião de um dos gêmeos foi para o outro. E as células sexuais, né, de um dos macacos era do irmão gêmeo dele, não dele de fato. Tá? Tá uma doideira, né? Pode acontecer. Maluquice. Pô, esse caso daí. Cara, se eu não me engano, esse caso. Acho que tem uma série, cara. Mas sim, por exemplo, a mulher era uma quimera. Aí é o seguinte, ela fez um teste de é, maternidade, né? Ali, fazer, sei lá, mãe do filho, beleza? E, e assim, basicamente tava dando que ela era mãe e que não era mãe. Que era mãe e que não era mãe. Tinha teste que ela fazia que dava que ela era mãe, tinha teste que fazia que ela não era mãe. Primeiro teste que ela fez, deu que não era. Aí ela fez um de novo que deu que era. Depois fez, disse que não era de novo. E aí os caras começaram, os médicos começaram a ficar, porra, que porra é essa? Viram que, na verdade, ela tinha o quê? Células com materiais diferentes. É difícil notar quimeria em seres humanos? Cara, provavelmente sim, tá, amigo? Então a gente acha que tem muito mais casos de quimera do que a gente pensa. A parada é que o quê? A parada é que, como talvez seja difícil notar quimerismo, as pessoas elas nunca vão descobrir que são quimeras, né? Beleza? Meu Deus, se eu tiver isso. Mano, faz um exame genético aí. Cara, não fica doideira, mano. Não ficar maluco, mas assim, é improvável, mas a gente acha que pode ter uma quantidade assim, razoável, mas a gente nunca descobre porque é difícil, né?
vir fazer exame genético e tudo mais. Tem muita amostra disso pra gente descobrir se a gente tem que tanto quimera assim, como ser humano. Beleza? Na verdade, tipo, até, por exemplo, é, a quimerismo pode levar até algumas doenças, tá? Beleza? Por exemplo, depois eu explico, vou explicar isso com vocês depois, tá? Depois eu vou explicar isso com vocês quando eu falar de embriologia. Não vou aprofundar agora não, tá? Debate isso depois, melhor. Mas a maior parte do hermafroditismo que a gente vai ter é pseudo-hermafroditismo, que na verdade é o seguinte, na verdade, pseudo-hermafroditismo é quando a gente tem o quê? Cara, o cara ou tem testículo ou tem ovário. Cara, tô muito afim de dar spoiler de um filme, cara. Tô muito afim mesmo. Tô muito, muito afim de dar spoiler do filme. Mas eu não posso dar aqui, senão vai estragar a graça do filme. Mas o filme, dica, a galera que já assistiu vai saber. Não, senão vou dar um spoiler do cacete. A galera que já assistiu, ó. Filme que lançou foi esse ano, eu acho que foi esse ano, hein? Ou foi ano passado? Não lembro, só sei que concorreu ao Oscar, hein? Tem a ver com esse bagulhinho, rapaziada. Não posso falar qual é, não fala o nome aqui, senão é esculacho. Mickey 17, não é esse não. É outro. Concorreu ao Oscar. Não falo o nome aqui. Conclave, não sei se é esse, não sei se é Mickey 17. É doideira, doideira. Mas falou de pseudo-hermafroditismo o filme, tá? É, e é o seguinte, não importa. O que acontece é o seguinte, é quando o cara tem gonas de apenas um sexo, mas a aparência externa ambígua do sexo oposto, tá, galera? É quando o cara, por exemplo, tem ovário, mas aparenta ter, seja ou pelo características secundárias ou até mesmo primárias, tá? De, de outro sexo, tá bom? Beleza? Tranquilo até aqui? Esse é o pseudo-hermafroditismo. Ele, de fato, se a gente for analisar o sexo cromossômico, o sexo genético dele, beleza? A gente vai ver que esse cara, ele ou é homem ou é mulher. Mas ele aparenta ter. São os casos que são comuns. Não comuns, não, perdão. É raro mesmo. Mas continua aparecendo. Aparece mais, tá? Isso aqui no ser humano. Pseudo-hermafroditismo. Tudo bem, galera? Beleza? Entenderam? Ou ele tem um tipo de gônada, ou testículo, ou ovário. Mas ele aparenta ter, beleza? Outro sexo. Tranquilo até aqui? Como que acontece isso? Porra, cara, uma série de causas, né? Pode ser variação cromossômica, pode ser produção hormonal alterada, pode ser muitas coisas que podem causar isso aqui, tá? Mas mesmo assim é muito raro de acontecer. Beleza? Eu vou falar desse sistema reprodutor masculino aqui, mas antes eu só quero falar o seguinte: outra doideira, tá? Eu falo isso porque, pô, por que tá falando essas paradas? Mano, as provas estão fazendo vocês pensarem, tá ligado? É tipo aquela questão do macaco. Que isso, mano? Que questão foi essa, cara? Tá maluco? Questão muito difícil. Caiu, pô, no exame de qualificação da UERJ. Pô, absurdo, cara, aquela questão. Dava até pra fazer por eliminação, mas imagina que é uma porra dessa na discursiva. Então vamos fazer uma coisa que a discursiva pode pensar. Um camarada é XX, um indivíduo XX, tá? Beleza? Mas esse indivíduo apresenta testículos. E aí? Um camarada ou uma camarada? Não interessa. O que interessa é o quê? Ele apresenta testículos. Tá certo isso? É possível? É algo estranho. Mas não interessa o que você acha, Bel. Porra, o camarada foi fazer exame e tudo mais, e tem testículo e pá. Quando deu, aí quando ele fez aquele exame, fez o cariótipo dele, apareceu XX ali. Que porra é essa? O que explica o que aconteceu? Deu XXY? Não, não, deu XX. Só XX. Só XX. Galera, caso extremamente difícil, tá, pessoal? Extremamente difícil. Mas o que pode ter acontecido com ele foi o quê? O que a única explicação viável para esse caso é o quê? Tá muito raro de acontecer, mas pode acontecer o quê? No par 23, que não é bem um par, né? No caso, se o homem for XY, não é um par, né? Mas no par 23, ou seja, o par sexual, no momento tá desenvolvendo ali as gametas, pode ser? Desenvolvendo as gametas ali. O que acontece? Temos aqui cromossomo X, cromossomo Y, tá?
cromossomo X, cromossomo Y. E se o camarada aqui tiver aqui? Aqui tá o gene SRY, tá, pessoal? Gene, eu vou falar melhor dessas partes em genética. Tem um gene SRY. E se no momento do desenvolvimento dos gametas do camarada, houve crossing over aqui? Não é muito bem para acontecer isso não, né, galera? Porque não é cromossomo homólogo. Mas pode acontecer o crossing over. E o gene SRY, que está nessa região, ir para cá, tá? Ir para o cromossomo X. Então vamos lá, vou até botar tudo em vermelho aqui. E se ele for para cá para o crossing over e ficar assim? Deu crossing over e ficou dessa maneira aqui, ó. Doideira, né? Maluquice. Tem aqui gene SRY e aqui a parte do X no Y. Lembra? Segregação independente dos cromossomos homólogos, né? Mesmo não sendo homólogo, tem segregação do X e do Y. E o X vai para um gameta. Só que foi um X, porra, tá com agora um gene. Tá com o gene SRY. Caralho. É possível, então. O que define se o cara vai ter testículo ou não é o cromossomo Y. Não, é ter o gene SRY. Então, se o gene SRY tiver no X, o cara pode ser XX e ter testículo. Ser geneticamente um homem. Beleza? Tranquilo até aqui? Ele é geneticamente um homem. Eu posso afirmar. Ele é um homem. Geneticamente. Homem. Mesmo tendo XX. Porque o que define se o cara é homem geneticamente ou não é ter o gene SRY. Beleza? E ele vai desenvolver testículo. Doideira, né? Tranquilo? Então, ó, brabo aí, não lembro, mas maneiro. Então, assim, é possível XX, o camarada ter testículo. Beleza? Então, assim, ó, provas, questionando vocês. O que fazer numa situação dessa? Você vai correr o quê? Tem que pensar. A cachola para pensar. Ou você vê a minha aula. Tamo juntos? Vamos lá? Vamos agora falar do aparelho reprodutor masculino. Let's que let's. Vamos lá, estamos quase no final agora. Quer uma pausinha de 5 minutos? Só pra gente terminar essa parada aqui? Ou não? Vamos direto. Então já é, diretão. Diretão, diretão. Tá. Let's. Tá, descrevendo aqui um pouco do aparelho reprodutor masculino. Tá? Bel botou aqui 2 imagens, uma aqui mais desenhada, outra aqui também desenhada, mais em livro de anatomia. Esse é um frito do contra, coitado do contra. Então vamos lá. Testículo, rapaziada. Testículo, ele começa na cavidade abdominal, beleza? Começa na cavidade abdominal, depois desce para cá, tá? Desce para cá formando a bolsa escrotal, né? Formando o escroto mesmo. Ou saco escrotal, né? Que é esse órgão aqui. Tudo bem até aqui? Beleza? Aqui que fica o testículo. Suave? E é o seguinte, por que acontece essa parada? Vamos lá, vamos primeiro perguntar o porquê que o testículo sai. Porque quando a gente vai... Você consegue ver o ovário da mulher numa cavidade externa? Consegue ver? O ovário pulando para fora? Agora não consegue. Agora do homem tu consegue. Agora do homem tu consegue. Por quê? Galera, muito, muito específico, tá? Mas por curiosidade, deixa eu ver até se... Porra, brincou, ó. Bel botou. Armazenando na bolsa escrotal, ó, evita temperaturas elevadas que inviabilizam a espermatogênese. Assim, é o seguinte, a temperatura do nosso corpo é por volta de 36,5, 37, tá? Então, se ficasse na cavidade abdominal, a tendência é ele ficar nessa temperatura, beleza? Agora, externamente, né, a temperatura está sempre mais baixa. E tem enzimas, tá, que fazem espermatogênese, que, cara, elas desnaturam na faixa ali dos 33, 34 graus. Então, assim, teriam enzimas que seriam desnaturadas e seria impossível fazer espermatogênese se ficasse internamente, tá?
Então a gente expõe mesmo, deixa para fora. Tem que ficar gelado, tá? Tem só uma desvantagem, né, que foi desprotegido. Ficou extremamente protegido. Então, por isso que qualquer porrada que tu dá ali dói pra caramba, né? É muito sensível. Então, galera que é homem que sabe, é muito sensível. Quem nunca tomou uma bolada ali? Porra, futebol, filho. Inferno. Quem nunca? Não, assim, se pegar com o jeito certo, meu irmão, acaba com você. É, então, a mulher não vai ter esse problema, tá? Então, porque tá internamente os ovários dela. Porque se também desse uma porrada no ovário, ia doer pra cacete, né? Perigoso ficar infértil, se destroçar o bicho, maior dor que você não pode ter. Olha o debate aí. Pior que não é não, pior que não é não. Então vamos falar do nosso camarada aparelho reprodutor masculino, beleza? Então nós temos, os testículos, epidídimo, duto deferente, próstata. Aqui eu tenho glândula de Cooper, né? Não tá bem aqui. Eu vou explicar pra vocês com calma. Deixa eu ver se aqui tem. Ah, achei que tem. Tinha visto. Então vamos lá. Vamos explicar com mais calma. Testículos, cara. Onde estão, lembra dos testículos? A gente falou pra caralho lá em cima? Testículo. A gente tem aqui, beleza? Os túbulos seminíferos, né? Os túbulos seminíferos, né? São tubinhos que ficam aqui armazenados nos testículos e vão produzir o quê? Os espermatozoides, testosterona, beleza? Vai acontecer a espermatogênese aqui. Quando o espermatogênese ele fica pronto, ele não está 100% pronto ainda. Ele precisa ser um pouco mais maturado, tá? Então ele vai para cá, para essa região aqui, que a gente chama de epidídimo. O epidídimo ele serve para quê? Maturação do espermatozoide e armazenamento. Então, por exemplo, não vai parar de produzir, cara. Continua produzindo, produzindo, produzindo. E aí, por exemplo, mas não tá tendo ejaculação. Ele vai ficando armazenado no epidídimo, tá? Beleza? Tranquilo? Até que foi? Até que foi, né? Suave. Então, matura o espermatozoide e armazena. Então, da onde que sai o espermatozoide no momento da ejaculação? É do testículo? Não, é do epidídimo, tá? Tranquilo? É do epidídimo, não é do testículo que sai. Beleza? E aí, o que acontece? No momento da ejaculação, tá? O espermatozoide ele vai sair aqui no duto deferente, tá? São dois dutos deferentes, tá? Beleza? Não é um só. São dutos deferentes. Que eles vão se ligar aqui, ó. Eles se ligam, tá vendo? Tem um aqui por fora, outro aqui por dentro. Tranquilo até aqui? Beleza? Que vão passar pela próstata e vão chegar até a uretra. Vamos com calma, vamos com calma. Esse é o caminho deles aqui normal, tá? Tranquilo até aqui? Antes de chegar lá, eles passam, beleza, por uma vesícula. Tranquilo? Tem aqui, tá mostrando ela. É a vesícula seminal. Seminal. O que essa vesícula seminal produz, galera? Quem sabe? Lançar um sêmen. Então, o sêmen é o líquido todo. Ela produz uma parte do sêmen, tá? Ela vai produzir o quê? Frutose. Para que serve essa frutose? Ela produz frutose para quê? Para servir de nutrição para os pits, para o espermatozoide. Para o pits. Isso, frutose. Isso mesmo. Frutose. Tá? Beleza? Ela vai produzir frutose, armazena, ela produz e secreta frutose, tá? Para a nutrição dos spits. Spits, beleza? Então, ela vai o quê? É porque, pô, o camarada do espermatozoide, ele é pequeno, cara. Ele é muito pequeno, ele não tem um espaço para armazenar nada. Então, assim, e primeiro, se ele armazenasse, imagina, ele armazena glicose, frutose, não importa. Imagina ele armazena essa parada. Ele vai ficar pesado, não vai? Tendência ele ter mais dificuldade de locomoção. Então, eu boto a frutose no caldinho ali para ele poder continuar correndo vazio e se alimentar durante a corrida, para chegar até o fósforo. Beleza? Tranquilo? Então, ele sai junto no caldinho, no sêmen.
É tipo manutenção de uma Fórmula 1, então. É tipo isso. É que a diferença é que na Fórmula 1 o cara para a corrida. Ali não, ali o maluco come correndo. Entendeu? Ele vai, o espermatozoide no momento da corrida ali até chegar na tubo-uterina, na terça distal da tubo-uterina, que é onde ocorre a fecundação, né? Ele vai correr e vai continuar comendo ali, tá? Beleza? No meio da corrida. E ele vai comer essa frutose que tá lá. Tranquilo até aqui? Beleza? E ducto diferente, né? Sai aqui, nesse lugar aqui, deixa eu ver se aqui tá escrito. Muito específico, né? A gente chama aqui, né? De duto ejaculatório, né? Tá certo isso? Duto ejaculatório. Tá certo, tá? Ó, a epidídimo vai o quê? Vai encontrar aqui, ó, no duto, passa pela vesícula seminal e, ó, sai aqui no duto ejaculatório, beleza? E aí que tá, no duto ejaculatório, a gente tem o quê? Nos dutos ejaculatórios, eles estão passando pela próstata. Só o homem tem próstata, tá, galera? A mulher não vai ter a próstata. Ela vai produzir o seguinte: ela produz bicarbonato, que neutraliza a acidez da vagina, e produz o quê? E produz, e produz também prostaglandinas. Glandinas. É o seguinte: como a vagina, querendo ou não, é um canal aberto, né? Ela tem um pH baixo, ela tem um pH ácido, para impedir que o quê? Tem que contar que, primeiro, duas coisas. Ela é um canal aberto, né? Então, é mais fácil, ela é uma mucosa aberta, então é mais fácil passar micro-organismos ali, beleza? Então, eu preciso botar alguma coisa para proteger. O que eu faço? Eu abaixo a acidez, tá? Eu vou explicar como isso acontece, essa baixa da acidez da vagina, na próxima aula. Mas a vagina é ácida, e a acidez, ela mata micro-organismos, mas também mata o espermatozoide. Então, a próstata, ela produz o quê? Ela produz bicarbonato, tá? Ela produz esse bicarbonato para quê? Para neutralizar a acidez da vagina e o espermatozoide ficar suave passando por ela. Tranquilo? É... Outra parada, ela vai produzir prostaglandina, tá? Prostaglandina é uma classe de hormônios, tem várias prostaglandinas. As prostaglandinas produzidas pela próstata, tá? Elas ajudam o quê? A vagina a contrair e puxar o espermatozoide para dentro, puxar o sêmen para dentro, tá? Para facilitar o que é a entrada do sêmen, beleza? Prostaglandina é por isso que tem, é por isso que passa pela próstata, tá? Geralmente quando o cara tá com câncer, a próstata fica inchada, né? Aí por isso o médico vai medir o quê? Vai fazer o toque retal. Eu falei isso com vocês, não falei? Falei, eu acho, na aula de câncer. Mas o que? A próstata vai ficar inchada e o cara vai conseguir fazer um toque retal, alcançar a próstata, beleza? Passando aqui é o ânus, né? Ele vai fazer o famoso dedão, que a galera tem cagaço, né? Bagulho imbecil, né? O cara prefere morrer de câncer do que fazer o exame. Aí fala que isso é uma questão de masculinidade, só se for masculinidade frágil. Aí, enfim, o camarada, entendeu? O médico lá vai fazer o toque retal para ver se o cara tá com câncer de próstata ou não, tá? O ideal é que a partir de 40 anos o cara já comece a fazer, mas se o cara tiver algum caso de câncer na família, de câncer de próstata na família e tudo mais, é ideal fazer até antes, tá? Beleza. Tração na próstata, e aqui vai ter uma vesícula chamada glândula de Cooper, ou bulbo-uretrais, tá? Bulbo-uretrais. Tranquilo até aqui? Essa junção desses canais aqui vai formar o quê? A uretra, tá? A partir daqui, quando já junta, a gente já tem a uretra aqui. Tudo bem? A uretra aqui, ó. Tá? A uretra é esse canal que passa, beleza? No meio aqui, ó. Do pênis até aqui. Beleza? E aqui a gente vai ter o quê? Uma glândula chamada glândula de Cooper, né? Glândula de Cooper. Que a glândula de Cooper solta lubrificante. Lubrificante, que é para quê? Lubrificante serve para quê? Serve para, pô, é óbvio, né? Lubrificante serve para facilitar o ato sexual. Facilitar o ato sexual, beleza? Se ele tá na entrada do pênis, beleza? E para não gerar atrito. Então,
é para isso que serve, né, o lubrificante, o Cooper, tá? Vamos lá. Tem mais alguma coisa? Mais? Deixa eu ver. Beleza. Tá passando por tudo isso e vem passar por aqui. Tranquilo? Vem passar. Ó, agora o sêmen está se formando, tá passando por aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. E passa pela uretra. Tranquilo até aqui? Agora vamos vir para essa imagem que me facilita. Pênis, corpo cavernoso, corpo esponjoso, glande peniana, prepúcio. Deixa eu ver, canal deferente. Tá. E aqui tu vai ter um anel muscular na base do pênis, tá, galera? E a hialuronidase do acrossomo. É só na próxima aula que eu vou falar disso. Mas tem a ver com a fecundação propriamente dita, né? Tá? Ela tem enzimas aqui que vão ajudar a perfurar essa parte, tá? Só para adiantar para vocês, vai ajudar a perfurar essa parte do ovócito, né? Beleza? Tem um ovócito aqui, ela perfura essa parte aqui se chama corona radiata, tá? Que é uma parte, por isso que eu tô falando de hialuronidase, porque são várias células, tá? Estratificadas ali, estão todas juntinhas, elas são cimentadas, tá? Elas são coladas com ácido hialurônico. Então, a hialuronidase ajuda o quê? As células se desprenderem uma da outra e facilita a penetração do espermatozoide ali dentro. Tranquilo? Beleza? E beleza, vamos continuar. Então, agora chegamos ali, né? Chegamos no pênis, passando pela uretra. E aí, vamos, pênis. O que tem no pênis? Temos corpos cavernosos, corpos esponjosos, beleza? O que serve esses corpos cavernosos e esponjosos? Ereção, tá? Ali são basicamente vários dutos para fluxo sanguíneo passar. Quando passa o fluxo sanguíneo, beleza? Você tem ereção, tá? E dando um detalhe, o corpo esponjoso vai servir para o quê? Vai também comportar a uretra, tá? Fica no meio do corpo esponjoso. Do bem até aqui? Serve principalmente para quê? Serve principalmente, tá? Para a gente ter ali a ereção, fluxo sanguíneo ali. Beleza? Aqui na base do pênis a gente vai ter também um anel muscular, tá? Um anel muscular na base do pênis, que vai servir para o quê? Depois que passou o fluxo sanguíneo, ele meio que prende o fluxo sanguíneo lá para manter a ereção. Tudo bem? Tudo isso é estimulado, tá? Pelo sistema nervoso. Depois eu explico para vocês. Não vou falar disso agora, senão fala viagem, mas vão ter isso na parte de sistema nervoso. E até os remédios para disfunção erétil, né? Eles fazem o quê? Eles enrijecem eles impedem o relaxamento do, desse, do anel muscular. Então, assim, o homem ele vai continuar, beleza, com ereção, caso passe fluxo sanguíneo ali. Tranquilo? E, e aí, o que faz enrijecer? Excitação sexual, tá? Então, a disfunção erétil tem a ver, pode ter, tá? Pode ter, sim, a ver com fluxo sanguíneo, mas não necessariamente. Às vezes pode ter a ver também com a questão do relaxamento do anel muscular da base do pênis, tá? Então, assim, e por que pode ocorrer após acordar? O quê? A ereção? Por vários motivos, tá? Geralmente, estímulos sexuais e tudo mais. É, várias coisas, cara, podem... Por que pode acontecer o quê? Ereção depois de acordar, né? Tu diz. É isso? O fato de estar deitado já se auxilia, tá? O fato de estar deitado já auxilia. Beleza? Mas o fluxo sanguíneo, beleza? Vai ser maior ali. Agora o ponto. Eu tô pensando aqui, por que pode ocorrer depois de acordar? Porra, eu tô pensando, porque eu tava pensando na semenarca, depois eu falo disso. Mas por que pode acontecer depois de acordar? Boa questão. Boa questão. Isso tem alguma coisa a ver com. Eu acho que tem a ver com o sistema nervoso, cara. Nervoso parasimpático. Eu acho. Eu acho que tem a ver com o sistema nervoso parasimpático. Se eu não me engano. Eu vou depois, eu sabia dessa informação, mas tá fugindo da cabeça agora. Por quê? Eu vou te dever essa. Se eu não me engano, tem a ver com o sistema nervoso parasimpático, sim, tá? Porque o sistema nervoso parasimpático que vai controlar a ereção. Se o cara estiver muito nervoso, o cara não consegue ter ereção. Porque o sistema nervoso parasimpático
Não acontece de ser do nada sem estímulo sexual. Ah, acontece, por exemplo, dormindo, acorda sem estímulo sexual, sim. É, é possível, cara, mas geralmente tem estímulo sexual sim, tá, Bel? No momento, por exemplo, da puberdade, acontece muito mais ereção sem estímulo sexual, tá? Acontece muito mais no momento da puberdade. Agora, em geral, tem que ter o estímulo sexual para poder ter ereção, tá? Tem que ter. Para ter fluxo sanguíneo aqui, tem que ter estímulo sexual, beleza? Então, por exemplo, o camarada tomou um Viagra. Quer dizer que necessariamente ele vai ter ereção? Não. Se ele não tiver estímulo sexual, não tem ereção. Tem que ter estímulo sexual para ter fluxo sanguíneo ali. Beleza? Naturalmente assim. Mas acontece em situações diferentes. Eu vou ficar devendo para vocês o do sono, cara. Do sono eu vou ficar devendo para vocês. Mas tem a ver sim com o sistema nervoso parasimpático. Que ele controla a ereção. E ele também, o sistema nervoso parasimpático, ele tem a ver com relaxamento, né? Então, assim, o fato do cara estar nervoso, por exemplo, tá nervoso ali no ato sexual, ele pode, né, não conseguir a ereção, pode broxar, né? Beleza? Então, fiquem tranquilos, relaxem, respirem, tá? Enfim, vamos lá. Vamos continuar aqui. Uretra, tá? Serve tanto para passar o mijo, como para passar, tá? Vai ter o quê? Vai ter canal junto, tá? Vai ter canal urinário, beleza? Na bexiga urinária. E, porra, acho que isso é viagem, ô, Cal. Isso aí não. Fica um problema, não necessariamente não. Eu e o pessoal fala baixa testosterona. Isso aí não tem muita relação, não, tá? Mas posso estar errado também. Eu não cheguei a ler sobre isso, não. O... Enfim. Aí, pô, tá? O canal da uretra é a junção do duto ejaculatório, tá? Com o duto urinário, beleza? Tá? Então, assim, vai juntar os dois, e, ou seja, passa o xixi e o sêmen ali, tá bom? Tranquilo? Na uretra. Aqui, ó, tanto nos corpos cavernosos, tá? Nos corpos esponjosos. E na cabeça do pênis, que a gente vai chamar de glande peniana, a gente vai ter muitas, principalmente na glande peniana, tá? É o lugar onde a gente tem mais terminações nervosas, tá? E para quê? Para ter o estímulo do prazer no ato sexual. Para que serve o prazer sexual, galera? Para que serve isso? Pensando evolutivamente, espécie. Acaba querendo. Para fazer de novo. Para estimular o quê? Reprodução, pra caralho, exatamente. Pessoas cruzarem mais, é. O objetivo da evolução é o quê? Que você. Qual o sentido da vida para a biologia? Mas também é 5 linhas, 3 linhas. Mas também é o quê? Botar criança para correr na Terra, beleza? Tá criança para correr, tá criança para nascer. Então, pô, se o bagulho é bom, tu vai querer fazer de novo, né? Então a tendência é o quê? Você repetir o ato sexual, beleza? Então aqui a gente vai ter várias terminações nervosas, tá? Para aumentar o prazer sexual e você querer fazer de novo. Como o Cal falou. E na glândula peniana, galera, isso aqui, se cair essa porra aí, eu desisto do vestibular. Na glândula peniana, a gente tem o quê? Glândulas de Tyson, tá? Que forma, tá? Uma secreção ali, beleza? Chamada esmegma. Cara, esmegma, ele basicamente é o quê? Ele é um líquido, tá bom? Ele é um líquido que fica aqui que serve para facilitar o quê? Facilitar a, a lubrificação dessa região aqui, tá? E assim, alguns homens, tá? Alguns homens têm. Isso não é umas bolinhas, é umas bolinhas, Joel, isso mesmo. Alguns homens têm o quê? Tem prepúcio, né? Que é um capuz de pele por aqui. O prepúcio pode ser muito fechado, pode dificultar o quê? A ejaculação. Então, o esmegma, ele serve para o quê? Deslizar isso aqui. O problema é que é o quê? O problema é que para os homens que têm prepúcio, tá? Os homens que têm prepúcio grande, eles podem fazer cirurgia de fimose, né, galera? Para retirar prepúcio, beleza? Tem várias vantagens que é, por exemplo, facilita a higiene e tudo mais. Se o cara não tem higiene aqui, esse é o problema. Pelo prepúcio, ele dificulta a higiene. E as glândulas de Tyson vão secretando esmegma, vai acumulando poeira e diversas coisas aqui, que chama circuncisão também, isso. Vai acumulando sujeira, poeira, e aí aumenta o risco de ter câncer aqui, tá bom? Aumenta o risco de ter câncer. Sem contar que, por exemplo, o fato do cara ter prepúcio dificulta ele a ver se ele pode ter HPV ou não, tá?
Porque, assim, HPV é visível por verruga, né? Então, causa falta de higiene, causa câncer peniano, sim, causa câncer, tá? Então, por isso que é muito importante, tá? Facilita muito a higiene se o cara retirar o prepúcio, beleza? Que é essa camada de pele, aqui. Sem contar que até no ato sexual, o cara que tem prepúcio pode, relatam dores, né? Muita gente relata dor no ato sexual, tá? Com prepúcio, porque estica, ou na dificuldade na hora de ejacular, se o cara estiver muito apertado, beleza? Então, assim, muito recomendável fazer cirurgia, caso você tenha um prepúcio, tá? Que tampe completamente a glândula peniana, né? Beleza? E a gente tem essas glândulas de Tyson que eu falei, que formam o esmegma, que é esse líquido. Cara, você conhece essa porra de glândula de Tyson? Glândula de Tyson é maluquice, meu irmão. Maluquice. Assim, às vezes só o fato de tu tirar essa parada aqui, cara, vai te facilitar na higiene. Tu prefere o quê? Tirar só o capuzinho aqui, ó, essa parte de pele, ou cortar tudo? Prefere. Mandar tudo isso aí pra fora. Às vezes vai tirar tudo isso aqui, por causa de um câncer. Acho melhor a gente tirar só essa parte aqui, tem uma higiene, né? Melhor. Cirurgia super segura, tem risco zero, ou praticamente zero, né? A cirurgia tem um mínimo risco. E basicamente esse é o aparelho reprodutor masculino. Tranquilo, galera? Eu acho que a gente falou de tudo. Deu para fazer rápido. E aí, agora, na próxima aula, a gente escreve o aparelho reprodutor feminino, parte ciclo menstrual e a fecundação, tá? Beleza? Por isso é importante para verificar esses filhos quando bebês têm fimose, também incentivarem a higiene. Perfeito. Isso é educação, né, cara? Entendeu? A questão, tipo, educação tem que ter educação para higiene, né? Tipo, tem que ter educação para higiene. É muito importante, cara. Importante. Entendeu? Até porque, pô, se o camarada tiver isso e não tirar, meu irmão, vai ser muito difícil. Ele vai ter que estar realmente muito dedicado a fazer. Porque é apertado, né? Difícil, cara, tirar isso. Beleza? É uma camada de pele meio fechada aqui. Então, assim, o camarada vai ter que fazer higiene para não poder não ter câncer. Mas recomendado é o maluco, se o cara tiver uma parada grande dessa, passar ali negócio. Tem até, cara, se eu não me engano, tem não é fisioterapia, mas tem exercícios, tá? Que a criança entra quando é muito nova para poder alargar o prepúcio. Caso não queira tirar com cirurgia, né? A criança pode alargar o prepúcio, beleza? Facilitar o quê? O alargamento dele. Aí ele faz lá com alguém, não sei, fisioterapeuta que faz, tá? Especializado nisso. Tranquilo, rapaziada? Foi? Falamos de tudo então, galera. Eu acho que não tem mais nada que a gente perdeu, não.